Pessoal, boa noite. Já estou vendo aí que vocês estão colocando o nome de vocês e o RA, né, a matrícula. Não se esqueçam que também conta o tempo que vocês ficam logados aqui, então não basta só mandar o nome e a matrícula, ok? Lembrem-se disso também. Bom, vamos começar aí com o nosso encontro. Eu queria, antes de efetivamente começar, algumas pessoas comentaram da outra vez que era a primeira vez que elas vinham, porque descobriram o evento por outros meios. Então, vou me apresentar. Para quem não conhece, eu sou Anelisa, sou professora da Faculdade de Direito do Sul de Minas, que é onde eu também tenho meu laboratório de políticas públicas e direitos fundamentais. Também sou professora na Unicamp, trabalho com direito à educação lá, mas aqui na FDSM eu discuto direitos fundamentais. Estou vendo aí um boa noite, professora, obrigada, boa noite. Só cuidado, porque como está indo muito rápido, eu não vou conseguir ler nada agora. Então, para quem está de fora, fica aí o convite para vocês acompanharem as atividades da faculdade, as atividades do laboratório, tá? Eu gostaria de agradecer também a presença de vocês aqui nesse evento. No evento da semana passada, nós tivemos em torno de 260 participantes. Para esse aqui, a gente tem em torno de 300 inscritos. Já estou vendo que tem 200 aí online com a gente. Eu ainda não consigo entender a dimensão desse número, não consigo imaginar uma coisa dessa, porque normalmente quando a gente faz palestra, a gente tem um número muito reduzido de gente na sala. Então, eu fico muito contente com isso e agradeço vocês. Também queria agradecer aos membros do meu laboratório, os meus orientandos, porque eles têm me ajudado aí na divulgação dos eventos, né, e dos interessados que têm acompanhado o ciclo, bem como a faculdade, porque o pessoal da TI, o pessoal da Ascom tem, assim, sido um apoio sensacional, e sem eles eu, com certeza, não conseguiria organizar essa atividade aqui para vocês. No dia de hoje, a gente dá início, então, à segunda palestra desse ciclo de palestras que eu nomeei como Direito em Tempos da Covid-19, e nós temos aí como temática a jornada invisível da mulher em tempos da Covid-19, uma reflexão a partir das teorias feministas. O tema vai ser abordado pelo professor doutor Luiz Guilherme Soares Maziero, que eu tenho o prazer de dizer que conheço já de outras atividades lá na PUC de Campinas. O professor Luiz Guilherme, ele é mestre e doutor em Direito, advogado, professor da PUC de Campinas. Ele atua sempre com ênfase em Direito do Trabalho e Teoria Geral do Direito. E a temática que o professor propõe para a gente hoje, ela se mostra não só pelo aspecto, né, pelos fatores que vai discutir importante, mas também porque nós já tivemos vários questionamentos enviados ao longo da divulgação. E acredito que isso só fortalece aí a importância do debate e a necessidade da gente ter o tema sendo discutido e considerado, ok? Antes de eu passar a palavra para o nosso convidado, então, só gostaria de reforçar com vocês que, nesse momento, o chat fica aberto apenas para envio dos nomes e da matrícula, ok? Depois, ao final da palestra, a gente espera que vocês coloquem aí as suas perguntas, as suas considerações, para que a gente possa estabelecer um diálogo com o professor Luiz Guilherme. Aqueles que são de fora, vejam aí nessa mensagem que eu coloquei, o e-mail para que vocês possam enviar a solicitação de uma declaração pela participação de vocês, ok? Bom, muito obrigada, Luiz, por você ter aceito esse convite. Estou muito feliz da gente poder participar de uma coisa juntos, assim. Triste porque a gente se encontra, mas ainda assim se encontra longe, né? Mas contente que a gente pode estabelecer esse diálogo aqui. Por favor, a palavra é sua. Bom, boa noite a todas. Em primeiro lugar, eu queria agradecer muito o convite da professora Anelisa.
Queria externar e deixar público que a professora Annelisa é uma querida amiga com quem eu trabalhei na PUC de Campinas durante um tempo, e eu tenho certeza que o convite se deve à amizade, né? De toda forma, eu vou aproveitar esse tempo que eu tenho aqui de fala para tentar fazer valer a confiança que foi depositada aí, para a gente poder tecer algumas reflexões e tentar ir juntos, se não resolver um problema que, ao meu ver, é um problema muito grande, muito significativo e que transborda o direito, para, enfim, a gente nesse momento de crise aí social, de distanciamento social, para a gente tentar aí, romper essa barreira da distância física e sentir um pouquinho desse calor humano que faz com que mais de 200 pessoas estejam logadas em tempo real para discutir um tema aí que foi, por mim, sugerido. Bom, eu confesso que nos minutos que antecederam a minha fala, eu fiquei com um pouco de medo e confesso que até me passou pela cabeça fugir, né, colocar culpa na internet, dizendo que o sistema está sobrecarregado, porque está todo mundo se valendo dessas plataformas, e foi a última chance que eu tive para meter o pé e sumir. E eu justifico o motivo do meu desconforto. Eu estou aqui falando sobre um tema para o qual eu noto e eu tenho a plena convicção que eu não tenho legitimidade nenhuma para falar, né? Afinal de contas, eu sugeri para a professora Annelisa que a gente discutisse aqui reflexão sobre trabalho das mulheres numa perspectiva de gênero, mas eu tenho a consciência plena de que eu falo na perspectiva de um homem, né? Que não sofre na pele a discriminação que as mulheres sofrem, alguém que foi condenado a enxergar o mundo e olhar para a vida numa perspectiva a partir de um olhar sexista e machista. Então, dentro desse contexto, eu acabo falando de um sofrimento que, por mais que eu tente me apropriar e sentir para poder compartilhar as minhas angústias com todo mundo que está me ouvindo aqui, é um sofrimento que eu não senti na pele. Então, eu acho que isso me deslegitima. Em contrapartida, eu só queria pedir, então, de antemão, já deixar isso registrado aqui, mas eu queria aproveitar o voto de confiança que a professora Annelisa depositou, no sentido de que a escolha desse tema, então eu poderia ter tratado de outros temas aqui. Eu sou professor da PUC de Campinas, eu trabalho, advogo e dou aulas em direito do trabalho. Eu poderia ter ficado numa zona de conforto e escolhido, por exemplo, falar sobre a medida provisória da proteção ao trabalho em tempos da Covid, aí, né, que é uma medida provisória recente que permite a suspensão dos contratos de trabalho. E por que eu quis falar sobre a questão da jornada invisível e da discriminação das mulheres dentro desse contexto que a gente tem vivido? Esse é um tema que me angustia há mais de 10 anos, né? Então, lá nos idos de 2007, 2008, quando eu comecei a pesquisa, recebi a confiança da professora Ana Lúcia Sabadell, hoje é professora catedrática na Federal do Rio de Janeiro, né, uma das maiores autoridades no Brasil e no mundo para tratar das teorias feministas na perspectiva do direito, da sociologia do direito. E ali eu consegui, mesmo não vivendo isso na prática, eu consegui experimentar e eu consegui entender qual é a dinâmica que leva a esse contexto social de submissão e de empoderamento, de dominação mesmo, para usar uma expressão que é até título de um livro do professor Pierre Bourdieu. Então, dentro desse contexto, peço desculpas de novo, mas peço que para não ser interpretado como uma afronta ou como alguém que quer se empoderar de um espaço que não lhe pertence. Eu tenho essa convicção e eu peço, na verdade, esse voto de confiança para a gente poder debater juntos sobre um tema que, para que ele possa ser superado, ele depende de uma união que não seja sexista, tá? Bom, para a gente poder refletir, então, sobre a questão... Oi? Posso aproveitar a sua fala e fazer uma ponderação para mim? Eu gostaria também que o pessoal lembrasse que eu tenho poder aqui. Eu sou a mulher aqui e, se eu quiser, eu simplesmente derrubo o professor Luiz Guilherme Mazieiro, que é só apertar no botão vermelho aqui de desligar, que aí eu encerro a fala dele. Ou seja, embora eu não esteja falando do tema, eu tenho total controle sobre ele, não é? Então, acho que a gente pode estabelecer juntos e com o pessoal que está nos vendo aí um ótimo diálogo. Obrigada, viu, Mazieiro, por esse seu cuidado inicial. Então, muito bom, vamos lá. Tanto a professora Annelisa está no controle que eu não consegui nem colocar os meus slides aqui ativos. Foi ela quem fez
essa intermediação aí. Então, com a ajuda dela, eu fiz uma apresentação simples. A ideia é tentar conduzir o raciocínio da maneira mais lógica possível. A professora Annelisa me confidenciou aí que a grande parte dos alunos são alunos de graduação, e o meu objetivo aqui é tentar chegar ao maior número de ouvintes possível aí. Então eu vou tentar, até peço desculpas para quem já tem um estudo mais aprofundado sobre o tema, mas a gente fala aqui para todo mundo, para que todo mundo possa compreender as nossas inquietações. Eu vou compartilhar aqui a minha tela, só para a gente ter um roteiro, para eu não ficar falando aí ao vento, tá? Bom, para a gente entender, então, esse processo de construção de discriminação da mulher, ou discriminação do gênero feminino, é interessante a gente retornar a algumas alegorias que tentam, as primeiras tentativas de justificar a criação do mundo, enfim, a criação da humanidade, enfim. E para isso eu sugeriria um exercício de retomada de algumas alegorias que eu tenho certeza que a maior parte dos que nos ouvem aqui já tiveram contato um dia, né? E eu vou iniciar minha fala retomando um mito grego, que é o mito de Pandora. A gente está aí nos idos de 700 anos antes de Cristo, né? A mitologia grega, na verdade, ela antecede o próprio pensamento filosófico clássico e não deixava de ser uma forma de tentativa de solução de inquietações. Em que consiste o mito de Pandora? É a forma que os gregos tinham para explicar o surgimento da mulher no mundo, né? Não sou um estudioso em mitologia grega, minha mãe é da educação, enfim, pesquisadora, com mestrado e doutorado na área, então confesso que eu pedi o socorro dela para relembrar algumas informações que me faltavam aqui. E como a mitologia grega explica o surgimento das mulheres no mundo? Na verdade, eles vão dizer o seguinte, que haviam dois titãs, né, Epimeteu e Prometeu, que tiveram a ideia de presentear os deuses com os animais que integram a natureza. Então, eles tinham lá uma quantidade limitada de matéria-prima, e aí eles criaram os animais do mundo e foram gastando a matéria-prima que eles tinham. Para determinados animais, eles deram a capacidade de voar, deram asas, para outros animais eles deram garras, para outros eles deram a coragem, enfim, para outros eles deram presas super afiadas, e aí, no final das contas, ele foi criar o homem, não se falava em mulher ainda. Quando ele vai criar o homem, ele pega um pedaço de argila, Epimeteu e Prometeu, eles criam o homem, e eles percebem que tinha acabado toda a matéria-prima, eles gastaram toda a matéria-prima que tinham na criação dos outros animais que integravam a natureza. E o que eles fizeram? Diante daquela nova criação super frágil e que não seria capaz de sobreviver diante de uma natureza tão voraz, eles ensinam para o homem algumas habilidades que até então eram apropriadas e exclusivas dos deuses do Olimpo. Então, eles ensinam a capacidade de domesticação de animais, enfim, eles ensinam algumas habilidades para que o homem pudesse sobreviver no estado de natureza. E aí, Prometeu, além de atribuir ao homem habilidades que eram somente dos deuses, como se isso não bastasse, ele rouba o fogo, né? Ele rouba o fogo e presenteia os homens com o fogo dos deuses. Zeus, que era o deus mais forte, fica possesso. Ele não podia perdoar aquilo. Então, o que ele faz? Ele resolve punir Epimeteu e Prometeu. Ele aprisiona Prometeu, ele amarra Prometeu numa rocha, numa pedra, e ele condena Prometeu que o seu fígado seria comido por uma ave todos os dias. E como ele tinha poderes sobrenaturais, esse fígado ele regeneraria e no dia seguinte a ave comeria de novo e assim por diante. Não contente, o que Deus fez? Zeus fez. Zeus pede para que Hefesto ele crie um ser dotado da máxima beleza, né? Então é apresentado aí ele entrega aí uma estátua, né? Figura da mulher, batizada de Pandora, e todos os deuses do Olimpo, cada um dá um pouquinho da sua habilidade para Pandora, com a ideia de fazer com que Epimeteu se rendesse aos encantos da mulher. Bom, Zeus encaminha Pandora com uma caixa que não era caixa, era um vaso. E dentro desse vaso ele coloca todos os males que poderiam acometer o mundo. Bom, Pandora, quando chega e encontra com Epimeteu e Prometeu, Prometeu significa aquele que vê antes, Prometeu já percebe que tem alguma coisa muito errada, porque como que Zeus poderia estar presenteando alguém que ele condenou? Então Prometeu ele não quer conversa com Pandora, mas Epimeteu se rende aos encantos daquela mulher, ele é advertido pelo irmão de que não era para aceitar nada que viesse dela,
e diante disso, então, ele proíbe Pandora que abrisse o vaso, que quebrasse o vaso ou abrisse a caixa. Pandora, dotada de uma característica que dentro desse conhecimento mitológico seria típico das mulheres, da curiosidade, o que Pandora faz? No momento em que Epimeteu se distancia dela, Pandora abre a caixa, e quando ela abre a caixa, ela contamina, ela condena todo mundo e toda a humanidade aos piores males que a gente conhece, inclusive num tempo de pandemia, e isso é mais atual do que nunca, né? Ela consegue fechar a caixa antes que o último atributo escapasse, que era a questão da esperança, e há quem diga, inclusive, que por culpa de Pandora, a humanidade que já estava ferrada com todo o resto, ela fica ainda condenada a ter esperança, ou seja, a humanidade ela fica impedida, incapacitada de poder superar os males aos quais ela foi condenada por culpa de uma mulher super machista, a perspectiva do pensamento mitológico. Portanto, eu só queria que a gente entendesse aqui que se trata, esse contexto de discriminação, ele não é um contexto que data do século XXI, ao contrário, ele é anterior ao pensamento cristão. Não à toa, se você pega o próprio pensamento cristão por acreditar que o pensamento mitológico é muito antigo e não nos serve, se você pensa o pensamento cristão lá em Gênesis 3, você vai chegar à história de Adão e Eva. Nós somos uma sociedade cristã, quando a gente fala do Parlamento Brasileiro, do Congresso Nacional, constantemente a gente ouve falar em bancada religiosa. Então é algo que faz parte da nossa cultura, do nosso dia a dia. Quem estuda o direito penal diz, olha, o direito penal ele é quase que um retrato da Bíblia, né? Porque os mandamentos bíblicos eles estão retratados e espelhados na legislação penal vigente. E quando a gente recorre ao que está previsto lá, já dentro do pensamento cristão, o que nós temos? Nós temos a figura de Adão e Eva. Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança, Adão, a partir do barro. Fez Eva a partir da costela de Adão. Deu a eles o paraíso, colocou eles numa situação muito, muito agradável e só impôs como restrição que eles não consumissem o fruto de uma determinada árvore, que era a árvore do conhecimento. E quem, corrompido pela serpente, consome o fruto e leva Adão também a consumir esse fruto? Eva, de novo, uma mulher, sendo causa de todos os males do mundo. Então, a conclusão que a gente chega é que dentro desse contexto, quando a gente supera o pensamento racional, quando a gente entra aí no pensamento religioso, você percebe que tanto o pensamento cristão quanto o pensamento mitológico fazia parte da cultura da humanidade condenar as mulheres pelos maus que tinham no mundo. Toda essa perspectiva de enxergar a sociedade, embora ela date aí de séculos antes do surgimento, do nascimento de Cristo, a tomada de consciência da existência de uma sociedade discriminatória, ela é relativamente recente. Isso só se dá a partir do desenvolvimento do movimento feminista. Eu estudei isso por muito tempo, estudo isso há mais de 10 anos, a gente não tem nem tempo e nem espaço aqui para aprofundar no estudo do pensamento feminista. Então, a minha ideia aqui é só tentar traçar uma linha cronológica para que a gente consiga entender dentro de que contexto que acontece a tomada de consciência da sociedade quanto a uma cultura patriarcal, quanto a uma cultura machista. Bom, o pensamento feminista, a tomada de consciência do direito das mulheres dentro desse movimento chamado de movimento feminista é um movimento relativamente recente. Ele começa ali por volta do século XVII, né? O pensamento feminista, isso não é consenso que eu estou dizendo aqui, algumas feministas discordam dessa perspectiva, mas por uma questão didática e pedagógica eu vou me apegar à classificação, à divisão clássica que elas fazem para explicar o desenvolvimento do pensamento feminista. Essa divisão, ela toma como base dois momentos distintos. O que o pensamento feminista propõe? Ele propõe que a construção do pensamento feminista, ele se deu em duas fases distintas com propósitos distintos. A primeira fase, ela seria aquela fase iniciada ali por volta do século XVII, que ela se confunde um pouco com o surgimento da modernidade, a superação do pensamento medieval, o início do pensamento da modernidade, que nos leva à construção do pensamento contemporâneo. Dentro desse contexto, quais eram os principais ideais que a humanidade buscava naquele momento de mudança de um regime medieval para um regime moderno?
O que movimenta, por exemplo, a Revolução Francesa? A busca pela igualdade. Era um momento em que o ser humano ele passa a ser visto como um ser dotado de direito, um ser dotado de razão, e que por isso ele tem que ser respeitado, né? Ali ainda não, mas já há quem diga que ali seja a origem do princípio da dignidade humana, que se tornou um mantra nos séculos que sucederam, e inclusive é um norte aí para nós, dentro da Constituição Federal de 88. Então, né, nessa primeira metade, nessa primeira fase do movimento feminista, o que nós tínhamos? Nós tínhamos movimentos de mulheres que se organizavam em torno dos movimentos de revolução que aconteciam durante aquele período, incluindo a Revolução Francesa, mas mulheres que clamavam ainda pelo reconhecimento delas enquanto seres dotados de direito e de razão. Olha que interessante, o movimento feminista ele acontece dentro de um momento de revolução, mas as próprias mulheres não conseguiam espaço de fala dentro desse momento de revolução. Elas tinham que se organizar de uma maneira, até certo ponto, na contramão, nos porões, ou seja, de maneira escondida. Por quê? Porque eles entendiam que a igualdade ela era algo a ser buscado, mas a igualdade para alguém que tivesse racionalidade. Como mulher, naquele momento histórico, não era visto como sujeito de direito, ela era aprisionada na figura da rainha do lar, aquela que foi feita para procriar. Então veja que essa primeira perna do movimento feminista, ela não teve a possibilidade de desenvolver conceitos teóricos. Os conceitos que vão nortear a teoria do gênero e o direito de gênero, eles se desenvolvem num primeiro momento, porque nesse primeiro momento do pensamento feminista, a busca era pela possibilidade de brigar pela igualdade de direitos. Tá? Essa primeira fase do movimento feminista, ela se prolonga por alguns séculos e ela chega até o século XX. Bom, no século XX, a partir da década de 60, na realidade, há quem diga que isso tudo começou a partir da década de 40, tá? Mas a partir da década de 60, o movimento feminista ele se estrutura naquilo que as feministas vão chamar de a sua segunda fase. Qual foi o mérito da segunda fase do movimento feminista? Ele pôde pegar todas aquelas angústias e todos aqueles dados que a primeira fase levantou. A primeira fase foi capaz de identificar a existência de uma discriminação das mulheres, a primeira fase foi capaz de identificar a necessidade de equiparação de direitos, a primeira fase foi capaz de identificar a necessidade da mulher ocupar o espaço público e não mais ficar aprisionada no espaço privado. A primeira fase ela trouxe uma série de hipóteses científicas que foram desenvolvidas a partir da segunda fase. Na segunda fase do movimento feminista, parte da doutrina divide essa segunda fase em três grandes vertentes, que elas vão chamar de as feministas liberais, as feministas radicais e as feministas marxistas. De maneira breve, só para a gente conseguir entender, as três correntes que ocupam aí a terceira fase do movimento feminista, as três correntes elas compartilham de pensamentos que são comuns. As três correntes entendem que existe uma submissão da mulher em relação ao homem na sociedade. As três correntes entendem que a sociedade tende a naturalizar a fragilidade da mulher. As três correntes entendem que o espaço privado é um local de aprisionamento da mulher. As três correntes entendem que a família e a religião são ferramentas de propagação de uma cultura patriarcal. Qual é a diferença entre elas? Uma das correntes, a primeira corrente, que a gente chama de feminismo liberal ou humanitário, ela entendia que se o direito fosse capaz de equiparar direitos para as mulheres, ou seja, no exato momento em que as mulheres conquistassem igualdade de direitos, mas mais do que isso, igualdade de oportunidades, o dia em que as mulheres tivessem igualdade de direitos e de oportunidades na sociedade, as feministas liberais acreditariam que aquele movimento de dominação e aquela estrutura social de dominação ela poderia ser superada pela capacidade, pelo potencial que as próprias mulheres têm, e de fato têm. Numa segunda corrente que fazia um contraponto a essa primeira corrente da segunda fase do movimento feminista, nós tivemos as feministas chamadas de feministas radicais. De novo,
Elas compartilhavam muitos pontos em comum, mas as radicais, ao contrário do que as feministas liberais defendiam, o problema da dominação masculina, o problema da submissão da mulher, não estava numa questão de mera igualdade de direitos. Elas acreditavam que o problema era muito maior e transcendia uma questão de mero direito. As feministas radicais, elas acreditavam na existência de uma prisão social, né? Um espaço público em que homens e mulheres seriam condenados ao exercício de funções sociais e que, portanto, não bastaria que o direito equiparasse direitos, porque as oportunidades não viriam pela via do direito. As oportunidades, para que elas viessem, eu precisaria superar uma estrutura de sociedade chamada de estrutura patriarcal. O que é o patriarcado? O patriarcado é um modelo de sociedade que é cunhado para que a figura do masculino ocupe o espaço público, tenha voz ativa e aprisione, e a figura do feminino ocupe o espaço privado e desempenhe funções de submissão. Veja que, conforme a teoria de gênero ela vai se desenvolvendo, não se fala mais em homem e mulher, passa-se a tratar de masculino e feminino, são atributos sociais. O professor Pierre Bourdieu, quando ele trata da dominação masculina, ele faz uma reflexão que é muito interessante. Ele vai dizer: se engana quem confunde masculino com mulher. Porque dentro de relações homoafetivas, por exemplo, você pode ter relação homoafetiva entre dois homens, pessoas que detêm órgão reprodutor do homem. Mas dentro da relação familiar homoafetiva, vai ter quem vai desempenhar o papel social do feminino e vai ter quem vai desempenhar o papel social do masculino. E a tendência é que o papel social do masculino se sobreponha, aprisione e subordine quem exerce o papel social do feminino. É claro que, dentro de um contexto social, as mulheres elas acabam ocupando o espaço do feminino, mas ele está tratando aqui de conceitos que são conceitos sociais. Gênero, portanto, é diferente de sexo. As feministas radicais, elas acreditavam que o espaço privado era a prisão do feminino, e que dentro do espaço privado acontecia a dominação pela via da prática sexual, inclusive. Então, elas defendiam, além de uma igualdade de direitos, as feministas radicais, elas defendiam que a mulher ultrapassasse o espaço privado e passasse a ocupar o espaço público, além do que elas defendiam uma reconstrução dos modelos familiares, inclusive com a possibilidade de descriminalização do aborto, haja vista que o aborto seria uma forma de aprisionamento da mulher, aprisionamento naquela perspectiva da mulher-mãe. Bom, terceira fase do movimento feminista que particularmente me interessa muito aqui, só pelo tipo de reflexão que a gente sugeriu. A terceira vertente das correntes do movimento feminista da segunda fase foram aquelas que foram chamadas de feministas socialistas ou marxistas. Aqui tem uma distinção teórica entre elas. A denominação socialista ou marxista depende muito de onde vem o movimento, se da Europa ou dos Estados Unidos, se mais afeitas à perspectiva da teoria marxista, ou se mais afeitas às teorias que contrapõem o capitalismo de maneira geral, não apenas a teoria marxista, mas essa questão ela é meramente acadêmica, não nos interessa aqui, mas o que me interessa muito aqui? As feministas marxistas, elas chamaram a atenção para o aprisionamento da mulher no espaço privado, condenadas ao exercício do trabalho doméstico. Dentro desse contexto, as feministas marxistas sugerem até uma teoria, que ela chama de teoria do sistema dual. O que seria essa teoria do sistema dual? As feministas integrantes desse movimento, elas entendem que a sociedade capitalista ela já tem por si mesma uma estrutura de dominação por meio da divisão de classes sociais. Quem detém a propriedade privada aprisiona e se empodera sobre quem não detém a propriedade privada. Mas as feministas marxistas elas chamam a atenção para o fato de que dentro dessa estrutura de classes sociais que é típica do capitalismo, existe a figura de quem é subordinada ao subordinado, que seria a figura do feminino. Por quê? Porque nós vamos sugerir, inclusive, que a manutenção dessa estrutura social patriarcal, ela se dá, em grande parte, pela dominação do masculino sobre o feminino a partir de um empoderamento econômico. Ou seja, trabalho doméstico é coisa do feminino. Se trabalho doméstico é coisa do feminino e o objetivo do patriarcado é apreender a figura do feminino, é necessário que o trabalho doméstico não tenha natureza econômica. O trabalho doméstico não seja visto como um trabalho produtor de riquezas. E dentro dessa estrutura capitalista, trabalho que não produz riqueza não tem valor.
não tem valor. O professor Michael Sandel, ele até tem um livro publicado que ele vai falar da visão dos valores na perspectiva do capitalismo. A gente vive em uma sociedade em que tudo é mensurado na perspectiva do valor econômico. Me recordo, há algum tempo, teve uma situação de uma mulher que leiloou a virgindade num site, não me recordo o país agora. Isso gerou um clamor público muito grande. Até que ponto a virgindade poderia ser objeto de mensuração de valor econômico? Mas veja, o objetivo da fala aqui é demonstrar a gente transforma em valor econômico tudo que está ao nosso redor, tudo que está ao nosso redor. Tudo tem valor econômico. O sexo tem valor econômico, a beleza tem valor econômico, a justiça tem valor econômico, tudo tem valor econômico. Então, dizer que o trabalho doméstico não tem valor econômico vai muito além de não pagar por esse trabalho. Significa uma ferramenta de empoderamento e de dominação. Bom, a partir dessas vertentes, dessas perspectivas estabelecidas pelo movimento feminista, a gente pode tentar aqui, então, traçar um paralelo com a proposta da nossa fala hoje e com o ordenamento jurídico brasileiro na perspectiva da Constituição Federal de 88. Assisti uma palestra o ano passado de um procurador federal, professor Walter, e o tema da palestra era "A Constituição ficou feminina". Era uma afirmação que ele fazia. E ali ele tratava de alguns avanços que ele vislumbrava na perspectiva da Constituição Federal e alguns outros retrocessos. Eu tomei a liberdade de alguns levar adiante, enfim, o que ele havia sugerido ali. Algumas outras reflexões eu trago para vocês que não estavam presentes naquele espaço de fala. Mas veja, a Constituição de 88 ela é uma Constituição que veio num momento de ruptura com um modelo de Estado que não nos servia mais. É uma Constituição que, não à toa, foi apelidada como Constituição Cidadã. Por quê? Porque era uma Constituição que ela tinha a preocupação de estabelecer o espaço de fala para todos, não apenas para quem detivesse o empoderamento. Então, era uma Constituição que estava preocupada em cuidar tanto de quem detém o meio de produção quanto de quem vende mão de obra, tanto de homens quanto de mulheres, estabelecendo uma liberdade de credo, uma Constituição que falava para todos. Afinal de contas, o objetivo dela ali era ser aceita. Bom, dentro desse contexto, a Constituição de 88 ela nos trouxe como avanço, se é que eu posso chamar assim, por exemplo, a proteção ao mercado de trabalho da mulher e a proibição da diferença de salário. Mas, em contrapartida, se a gente fizer uma leitura um pouco mais atida da Constituição, a gente vai notar que a Constituição de 88 ela cometeu alguns erros que vêm que já eram apontados desde os movimentos feministas do século XVII. Dentre eles, até essa foi uma distorção que o Supremo Tribunal Federal acabou corrigindo, mas o texto continua previsto ali. Veja, o artigo 7º da Constituição, quando ele vai prever os direitos do trabalhador, no inciso 8º, quando ele fala da licença à maternidade, ele fala de licença gestante. Desculpa, gente, quem gesta é o corpo da mulher, mas a licença gestante, ela tem uma finalidade que é social. Quando você usa a expressão licença gestante, você está confundindo o feminino com a mulher. E aí, quando você naturaliza conceitos, isso nos traz riscos que são muito severos, né? Porque quando a gente naturaliza conceito, tomando por base algumas notícias que a gente vivenciou aí recentemente, a conclusão que a gente chega é, por exemplo, que os negros não têm a mesma competência que os brancos. A conclusão que a gente chega é que as mulheres são frágeis, que os índios são preguiçosos e que os quilombolas são gordos demais. Então, naturalizar conceito é um erro que o legislador nunca poderia ter cometido. A licença é maternidade. Para quem exercer a maternidade significa precisar de cuidados com a prole, não confundir com um conceito que é biológico. Mas, afinal de contas, ô Maziero, como que fica o trabalho doméstico, que é esse o tema da tua palestra? Galera, quando a Constituição de 88 traz o direito dos trabalhadores, isso me trouxe uma inquietação muito grande lá em 2008, quando eu comecei minha pesquisa sobre teoria de gênero. Me causava indignação o fato da Constituição de 88, depois de trazer uma série de direitos para os trabalhadores em geral, ela estabelecer lá no parágrafo único que os domésticos não desfrutariam dos mesmos direitos, sendo-lhes resguardados apenas os incisos tal, tal e tal. Ali não tinha, por exemplo, à época, proteção à jornada de trabalho, por exemplo, nem ao fundo de garantia. Bom, isso gerou um clamor muito grande. Em 2013, nós tivemos a PEC das domésticas,
E a PEC das domésticas ampliou o leque dos incisos aplicáveis a esse tipo de trabalho. Mas, pasme, ainda assim não houve equiparação. Ampliou direito, mas não igualou. Tá? Se você buscar o histórico de construção da Constituição de 88, você vai ver que a ideia inicial do Constituinte era não colocar direito nenhum para a doméstica, que era o que ela não tinha naquela época. E quando eles colocaram alguns incisos, foi com o intuito de que, se a Constituição ela era para falar para todos, eles não poderiam abdicar de uma categoria com muita representatividade numérica. Veja, diante disso, a gente chega aí no ano de 2021 e a pergunta que cabe para nós é, poxa, mas será que há mesmo uma discriminação do trabalho doméstico? Não cheguei no trabalho invisível. O trabalho invisível é pior que o trabalho doméstico. O trabalho doméstico ele é mal remunerado, mas ele é remunerado. O trabalho doméstico ele é mal regulamentado, mas ele é regulamentado pelo parágrafo único do artigo 7º e também pela lei complementar de 2015 que regulamentou aí a categoria das domésticas. Mas se a gente pegar esse gráfico, veja, dados que foram publicados pelo IBGE, tá? Esse aqui é uma pesquisa que foi feita em 2009, a última pesquisa desse tipo que foi publicada pelo IBGE, basta que você veja, rendimento da população ocupada e dos trabalhadores domésticos por categoria do emprego. Com carteira de trabalho assinada, essa coluna azulada é a população ocupada em geral. Essa coluna de tom arroxeado é trabalhador doméstico. Veja, em 2003, o rendimento do trabalhador doméstico ele era praticamente menos da metade do trabalhador em geral. Quem tinha carteira assinada e quem não tinha também ganhava menos ainda. Em 2009, mesma coisa. Olha, a proporção ela se mantém. Então, a conclusão que a gente chega é que o trabalho doméstico ele é mal remunerado, é um trabalho precarizado aí. Se você pegar outros dados do IBGE, lá de 2009, depois, se quiserem, eu tenho esses links todos, eu passo para quem quiser analisar o contexto geral da pesquisa, você vai ver que, veja, em 2009, 62% dos trabalhadores domésticos eram pretos ou pardos. Quando a gente fala em discriminação, muitas correntes doutrinárias falam na existência de uma tríade, né? Pobre, mulher e negro. E veja, quando a gente fala do trabalho doméstico, o trabalho doméstico ele é um trabalho marginalizado em mais de uma perspectiva. Então, 62% dos trabalhadores domésticos eram pretos ou pardos. A maioria dos trabalhadores domésticos ocupada no ano de 2003 e de 2009, a maioria era sem registro em carteira. Veja, em 2003, 35,3% registrados, em 2009, 36,9%. E o que é pior, dentro do nosso contexto de fala aqui, olha, as mulheres em 2009 representavam 94,5% dos trabalhadores domésticos. Veja que de 2003 para 2009 houve uma redução percentual de 0,2%. Isso nos permite concluir que trabalho doméstico é um trabalho que a sociedade coloca na conta do gênero feminino. Tá? E o trabalho invisível, professor Maziero, o que seria esse trabalho invisível? O trabalho invisível é uma nomenclatura que é comumente utilizada aí para tratar da jornada de trabalho doméstica, não do empregado doméstico, mas das pessoas que, além de exercer trabalho fora, também tem como obrigação cuidar da própria casa, desenvolver os afazeres domésticos, né? Então, esse trabalho ele é chamado como trabalho invisível porque desde as feministas, das correntes feministas, era um trabalho que não era remunerado, enfim, é um trabalho que ninguém vê, né? A gente lava a louça todo dia, cozinha todo dia, passa roupa todo dia e as pessoas sujam e não dão o necessário valor, né? Esse trabalho invisível é um trabalho que também culturalmente ele é colocado aí na conta do gênero feminino, né? Para quem estuda essa temática, vai ouvir muito falar também em terceira jornada da mulher. O que seria a terceira jornada? Mulher, desde que conquistou a igualdade de deveres, passou a ter o dever também de trabalhar fora, trabalho remunerado, mas ela não conseguiu, dentro de uma perspectiva sociológica, se desvencilhar das obrigações dos afazeres domésticos e do exercício da função de mãe e de esposa. Isso gera um número muito grande de mulheres que acabam, as que têm a possibilidade, porque lembrando, é um trabalho de quem não detém condição econômica, de mulheres que acabam aí sendo tratadas por serviços de saúde, porque não aguentam a jornada excessiva, a jornada estafante, que não apareceu, por exemplo, na medida provisória do governo federal, que preocupado aí com a pandemia, pensou em dar remuneração
para quem perdeu o seu trabalho no momento de pandemia, mas ninguém se preocupou em regulamentar como ficaria o espaço privado dentro desse contexto em que todos passam a desempenhar função pública dentro do espaço privado. Você trabalha dentro de casa por meio de home office, por exemplo, você trabalha dentro do espaço privado, um espaço que historicamente foi a prisão das mulheres, um espaço que por muito tempo o Estado não tutelou. Basta que você veja que a Lei Maria da Penha ficou muito famosa a partir do ano de 2005, se não me engano, 5 ou 6. Por quê? Porque ela punia a violência doméstica, e ainda de uma maneira muito precária, está condicionando, por exemplo, a representação do ofendido, grande parte das lesões que eram praticadas, uma lei muito precária, mas que ficou famosa porque foi a primeira a romper, de uma maneira tímida, a barreira entre os espaços público e privado. Para finalizar a minha fala, eu trouxe aqui dados também do IBGE, que foram captados nessa pesquisa nacional por amostra de domicílios, é uma pesquisa contínua, né? Dados que foram publicados em 2019. Veja, ela vai falar dos afazeres domésticos em geral. Posso compartilhar depois com quem tiver interesse, mas isso aqui é tudo público. Você consegue acessar pelo portal do IBGE. E veja, alguns índices que nos chamam muito a atenção aqui, ó. Taxa de realização de afazeres domésticos por sexo em 2016 e 2018. Ó, de 2016 a 2018. A coluna azul é a coluna de 2018. Veja, afazeres domésticos homens, 78,2%. Mulheres, 92,2%. A jornada é maior. Não contente? Vamos lá, ó. Taxa de realização de afazeres domésticos por grandes regiões. Ó, região sudeste, 80% homens, 92,5% mulheres. Se você pegar regiões como, por exemplo, o Nordeste, veja que a distância entre afazeres domésticos por homem e por mulher, ela ultrapassa a barreira dos 20%. Não dá para negar em que pesem aí, se é que a gente pode falar em avanço, tá? Mas em que pesem todas as conquistas que foram marcadas nos últimos tempos, se é que aconteceram, elas não foram capazes de reverter aí um cenário que permanece até os dias de hoje. Veja aqui, ó, taxa de realização de afazeres domésticos por nível de instrução segundo o sexo. Veja, a distância ela é maior quanto menor é o índice de instrução. Você pega, por exemplo, pessoas sem instrução nenhuma ou com ensino fundamental incompleto, homens se ocupam 74,3% dos afazeres domésticos, as mulheres 90,1%. Então aí mais de 15%. Agora, quando a gente pega mesmo superior completo, veja, homens 85,4%, mulheres 93,4%. A distância é menor? A gente poderia concluir aqui que um movimento de conscientização ele passa por um processo de educação para que você possa enxergar essa discriminação e esse trabalho invisível que grande parte da sociedade não vê? Talvez, mas veja, no Brasil, hoje, não foi capaz de reverter uma situação social aí que é secular. Tá? Tem muitos dados que o IBGE traz para a gente, a taxa de realização dos afazeres, eu tinha combinado um período aqui com a professora Anelisa, tem 2 gráficos que me chamam a atenção e aí eu encerro a minha fala. Veja aqui, esse gráfico ele é muito elucidativo. Tarefas domésticas dos homens, tarefas domésticas das mulheres. Dado de 2018. Aí tem o tipo de tarefa doméstica. Veja, preparar ou servir alimentos, cuidar da limpeza ou manutenção de roupas, fazer pequenos reparos ou manutenção do domicílio, limpar ou arrumar domicílio, cuidar da organização, fazer compras e cuidar dos animais domésticos. Veja, o homem, ele se destaca na coluna amarela, fazer pequenos reparos ou manutenção do domicílio. Coluna verde, cuidar da organização do domicílio, pagar conta, figura do provedor. Onde que o trabalho da mulher se destaca? Preparar ou servir alimentos, cuidar da limpeza ou manutenção de roupas e sapatos do lar. Então veja, isso é fruto de uma sociedade patriarcal. Isso é fruto de uma sociedade que gira em torno de um modelo patriarcal, em que há, sim, a dominação masculina. De novo, volto ao início da minha fala. Eu me sinto desconfortável. Homem, branco, com nível superior, heterossexual, que tem uma condição de vida boa, virar para vocês dizendo, olha, temos que olhar, parece demagogia, parece hipocrisia, mas não é. É uma situação que é uma situação crônica. Eu não vou cometer o erro da fala de dizer, olha, mas é que eu tenho esposa em casa, é que eu tenho mãe, eu sei como é. Eu não vou cometer esse erro, porque eu não sei como é. Mas eu queria dizer que eu me solidarizo, que eu vou continuar pesquisando,
e vejam aqui esse último gráfico, só para você ter ideia, quando você cumula atividade doméstica, olha a distância e o abismo entre o trabalho que é feito pelas mulheres e pelos homens. Veja aqui, ó, média de horas dedicadas pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade às atividades de cuidados de pessoas ou afazeres domésticos por grandes regiões, enquanto os homens ficam com 11,4 horas em média. A jornada da mulher ela é o dobro da jornada do homem. Não dá para dizer que não tem discriminação. Não dá para dizer que não tem discriminação, não dá para dizer que não tem trabalho invisível, mas de novo, é lugar comum. É um problema que o poder público não está preocupado. É um problema que o poder público está preocupado com economia, o poder público está preocupado com a curva de crescimento da pandemia. O poder público não está preocupado, por exemplo, com o fato de que, eu não trouxe aqui o dado, mas pesquisas do Ministério Público demonstram que nesse período de quarentena aumentou em 30% a violência praticada contra a mulher. Afinal, o gênero masculino e o feminino estão aprisionados dentro do mesmo espaço, que é o espaço doméstico. Assim, a mensagem era essa. Obrigado, professora Annelise. Fico à disposição aí para outras reflexões. Imagina, professor Mazzieri, eu fico muito contente com a sua fala, com a sua disponibilidade, né? Fico muito feliz e provocada, né? Em especial porque acho que a sua localização do seu lugar de fala, ela é altamente relevante, né? E importante. Eu queria, antes de abrir a possibilidade dos participantes fazerem as perguntas, que eu, inclusive, já vou falando, vocês podem ir escrevendo aí, que o professor Mazzieri e eu vamos lendo, ok? Perguntas, considerações, provocações, enquanto vocês vão escrevendo, eu vou fazer alguns comentários aqui sobre a fala do professor. É interessante, né, porque quando eu comecei a organizar o evento, eu disparei mensagem para todo mundo que eu conheço, homens e mulheres. E mais de 3 vezes, pelo menos, eu tive amigas que pediram para ser mais para frente. Uma delas até pediu para que fosse até depois de agosto, porque ela acha que as crianças vão ter voltado para a escola. Né? Então, assim, elas estão mesmo com essas jornadas invisíveis, sobrecarregando, e isso vai atrapalhando, inclusive, o nosso emocional, né? Afeta outras áreas do nosso trabalho, né? Tem também o fato de que as escolas transformaram, além dessa coisa que você mencionou, do trabalho, se a pessoa trabalha na rua, se a pessoa tem que cuidar da casa dela, tem os filhos, a escola acabou transformando a mãe também numa professora agora, né? Então, a quantidade de atividades que essa mãe tem que corrigir, tem que ver, tem que acompanhar, ou o horário de colocar a criança para o tal do contato social semanal com os colegas. Então, também outras cargas de outros tipos de trabalho que ou não existiam ou eram bem mais reduzidos no acompanhamento escolar das crianças, acabou sendo também mais intensificado, né? Então, e quando você vai falando disso, eu vou notando. Agora, o legal foi a separação, fiquei muito contente com essa separação da questão do trabalho doméstico e esse outro trabalho invisível, que ainda é pior do que a questão doméstica, né? Essa perspectiva que você traz. E aí, Ana, sem te cortar, uma questão que ainda eu pretendo aprofundar os estudos, eu não trouxe aqui para não correr o risco de cometer nenhum equívoco, mas um problema que tem me chamado muito a atenção, e aí eu posso falar que agora eu tenho legitimidade para falar em primeira pessoa, a questão do teletrabalho. A questão do teletrabalho, ela veio na reforma trabalhista de 2017, e a reforma que vendeu a imagem de que ela iria modernizar a legislação trabalhista, né? Foi essa bandeira de quem aprovou a reforma trabalhista, e aí eles disseram, olha, a gente vai tratar de questões que até então não estavam sendo tratadas, e ali vieram questões como, por exemplo, terceirização, que até então não podia, e dentro desse bojo veio a questão do teletrabalho. E onde eles colocaram o teletrabalho? No artigo 62 da CLT, que vai dizer, não se enquadram no capítulo que trata do limite da jornada as seguintes hipóteses, 2 pontos, cargo de gerência, que já tinha, trabalho externo que já tinha e teletrabalho. Por quê? Porque o teletrabalho não é fiscalizado. Oi? Você desculpa, eu nunca trabalhei
tanto na minha vida, porque eu trouxe o trabalho para dentro da minha casa. As pessoas não têm meu celular, mas as plataformas que eu uso para dar aula e para atender cliente é um aplicativo instalado no meu celular. Meu celular apita de noite agora. E aí você vai ver o que, que é, e as pessoas perderam a dimensão do sábado e do domingo. Então, veja, eu não estou recebendo hora extra. Por quê? Porque não tem, hipoteticamente, não tem controle. Aí, isso aqui a gente entra de novo, um outro conceito, é muita coisa, mas o Bourdieu vai falar sobre violência simbólica. O Bourdieu e Hannah Arendt vão falar de violência simbólica. Quando a vítima não percebe que é vítima. Isso existe na teoria de gênero. Quando, por exemplo, a mulher não leva adiante um processo crime contra o agressor, porque ela diz, mas é que ele estava nervoso porque ele perdeu o emprego. A vítima entende a violência como um processo natural. A questão do teletrabalho eu me coloco um pouco nessa situação, do tipo, agradeça porque você está empregado, agradeça porque você está recebendo. E aí agora você se vira, porque de um lado, e imagina a situação, você me ajuda aí, eu peço o seu auxílio, mas a situação de quem incorpora o gênero feminino, porque você tem uma jornada invisível que ninguém vê e que não tem não tem proveito econômico. Só você ver o legislador, ele assume o preconceito quando ele diz trabalhador doméstico ganha menos porque é exercido no âmbito familiar sem natureza econômica, não gera lucro. Empregado doméstico não gera lucro. Se você tem alguém fazendo o seu trabalho doméstico para que você possa trabalhar, ganhar mais do que você paga para ele, teoria da mais-valia, vai te sobrar. Porque o dia que essa conta zerar, você não vai ter ninguém para trabalhar dentro da tua casa, não compensa. Então, dentro dessa perspectiva, você tem a jornada invisível, que ninguém vê e que não é remunerada. E você tem o teletrabalho, que transforma o espaço privado em um espaço público e que agora passa a ser ainda mais mal remunerado, haja vista que não tem limite de jornada, nem pagamento de horas extras. Olha, eu lembro da Sabadell, quando eu cometia deslizes na minha dissertação de falar em evolução. Ela falava, evolução para quê, cara? Quem que tá? Não tem ninguém evoluindo. Ela dizia, o direito muda. Não tem sentido você falar em crime digital antes de inventar a internet. Então mudou. Não tem sentido você falar em código de trânsito antes de inventar o carro. Mudou. Mas falar para mim que evoluiu, você desculpa, eu tendo a acreditar que a gente está num processo aí de retrocesso contínuo. Não gostaria que fosse assim, não, mas é o meu sentimento. Não, você tem toda a razão. E o mais interessante, e logo eu já vou ler aqui, que eu tenho várias pessoas fazendo várias colocações para você aqui, é essa coisa de que, justamente porque a gente nasce numa sociedade determinada pelo machismo, né, patriarcal, muitas vezes nós mulheres, acabamos demorando para perceber algumas situações em que a gente é colocada e nós não conseguimos sair delas. Daí porque a necessidade de sermos todas entre nós extremamente solidárias e próximas, para que a gente possa perceber determinadas situações e contar também com a presença, né, a compreensão dos homens nesse momento, no sentido de que, olha, nunca foi a nossa vez, agora é nossa vez, e essa vez não vai suprimir o tempo que sempre foi a vez de vocês, né? É isso. Então, assim, isso é muito importante, em especial nesse nosso diálogo. Mas, olha... Quando você tem o agressor falando no único espaço que é próprio do agredido, gera realmente uma situação de afastamento, do tipo, você vai se apropriar do único espaço que é legitimamente meu? Não vai, sai daqui. Com certeza. Bom, ó, a Celine está escrevendo, se você quiser acompanhar comigo aí do lado, Mazira, a Celine escreveu aqui para você, boa noite para nós, boa noite. Clica lá naquele... Porque eu tô vendo a chamada do pessoal. Aí você rola a barra de azulzinha, vai subindo. Subindo. Isso. Sobe quase tudo. Acho que eu achei. Aí tem a Celine. Tem vários que já mencionaram antes, eu fui agradecendo, falando bem da sua palestra, pedindo para disponibilizar os arquivos. Ótimo. O nome da minha orientadora, a Lara está perguntando. A minha orientadora, ela chama Ana Lúcia Sabadell. A Sabadell, ela é minha amiga, a gente conversou hoje até por aplicativo. Eu vou tomar a liberdade aqui de contar um pouco como essa questão do patriarcado, ela atinge até quando você não espera. A professora Sabadell, ela era professora catedrática na Alemanha, ela se casou na Alemanha, e quando ela teve filho, o Hector, como a família dela era brasileira e ela era brasileira, ela abriu mão de uma carreira de professor catedrático
numa universidade da Europa, a professora Annelisa sabe muito bem o que isso significa. Ela largou tudo e veio para o Brasil, para criar o filho próximo dos pais, e aí ela dava aula numa universidade privada que passou por muitas dificuldades, e aí ela acabou perdendo o emprego. Então é interessante porque ela é muito estudiosa, mas ela fala em primeira pessoa, então é espetacular. Eu assisti uma palestra dela, ela veio para Campinas, veio do Rio para Campinas, e eu achei legal a estratégia que ela usou para conseguir atingir o gênero masculino. Ela começou a palestra, olha só a sacada. Ela disse assim: quando a gente fala em gênero, eu tenho pena de vocês, rapazes, que desde jovens são criados para serem os provedores da casa, têm o fardo de carregar, de ter que ter um trabalho que sustente a família. E aí ela conseguiu a empatia de todos os meninos que ouviam aquela fala. E aí, em determinado momento, ela disse: bom, mas agora vamos falar do que realmente importa, que é da opressão do gênero feminino, que é muito maior do que a do masculino. Ana Lúcia Sabadell, o nome dela, tem muita pesquisa, a gente está com algumas pesquisas juntos aí. Mas, Madeira, você foi tudo para cima. Desce um pouquinho agora, antes da Lara, você tem o Valdemir, tá vendo? Laís, Eduardo, Lara. Opa, achei. Ixi, desculpa aí, gente, eu sou um... Não, a gente vai descer mais um pouco. Vai descendo. Depois do Valdemir, vai descendo até você achar a Celine. Cíntia, Stephanie, Lari, Rodrigo. Para baixo? Para baixo. A Celine escreveu um textão. Celine Nascimento. Boa noite, professores. O duro é que... tá aqui. Não desejo fazer perguntas, apenas por um fato alarmante do qual me dei conta recentemente. Nós, mulheres, não conhecemos a nossa história. Só para citar um exemplo, mais de 1 milhão de mulheres soviéticas lutaram na Segunda Guerra Mundial. Todos conhecem a Segunda Guerra de alguma forma, mas quase ninguém sabe disso. Sei-o por causa de um livro escrito por um jornalista, uma jornalista bielorrussa, título da obra: Guerra não tem rosto de mulher. Guerra não tem rosto de mulher. Esse livro é ótimo. Como podemos nos considerar relevantes? Desde muito cedo, aprendemos quem eram os homens que fizeram a história. Como podemos nos considerar relevantes? Machismo começa na escola e, graças a isso, tornamos invisíveis. Excepcional sua fala, Celine. Eu tenho que concordar com você. Falei do livro do Pierre Bourdieu, um antropólogo, sociólogo. Eu tenho alguns amigos sociólogos que não gostam muito do Bourdieu. Nem estou fazendo apologia aqui, dizendo que ele é o cara, nada disso, mas é que é muito elucidativa a obra dele. E quando o Bourdieu ele vai tratar da teoria de gênero, ele chama atenção, aqui na linha do que você está expondo, ele fala da escola sim, mas o que eu acho mais interessante, Celine, é que o Bourdieu fala que o patriarcado ele só existe por 3 pilares que sustentam a sociedade. A escola é um desses pilares, mas tem também a igreja e tem também a família, o Bourdieu vai dizer. E é interessantíssimo, porque eu tenho um filho pequeno, o Luiz Felipe está com 4 anos, e eu estou na fase de frequentar espaço de brinquedo de criança, em loja. Eu vou ao shopping, ou é para ir na parte que tem lá piscina de bolinha. Eu tenho 1,90 m quase. Para entrar naquele tubo lá, eu travo toda vez das costas. Eu já tomo um relaxante muscular antes. E quando a gente pega os brinquedos das crianças, eu não sou hipócrita de dizer para você assim, ó, não, mas na minha casa não tem uma educação de gênero. É o que a professora Annelise colocou, é inconsciente. É essa a dificuldade, é inconsciente, a gente não percebe quando a gente está agindo. Então é um exercício de consciência constante para você corrigir o curso da tua fala o tempo inteiro, porque no piloto automático você é machista, porque é da forma que você foi criado, né, dentro desses espaços. E o Bourdieu ele vai falar, na família, olha o brinquedo que você tem. Menino é carrinho, menino é brincar de doutor, é ocupar o espaço público, etc. E menina é boneca, menina é a cozinha, menina é a banfeira, menina não ocupa o espaço público. Então isso vem da família? Vem da família. Mas isso vem também da igreja. Quando você pega, por exemplo, e veja, não estou fazendo uma crítica, não. Eu acho que é importante até que eu fale aqui para a gente entender com quem a gente está falando. Eu sou católico, tá? Eu sou católico. Não vou dizer que eu sou um exemplo, porque eu não sou, não. Mas eu sou católico, eu frequento missa às vezes, enfim. É algo que me conforta o espírito. Aqui a gente não está no plano da razão, a gente está no plano da fé, né? Então eu me casei na igreja católica, eu trabalho numa universidade católica, longe de querer ser uma crítica no sentido de ser o cara aqui, o herege, que vai tacar pedra. Mas se você parar para analisar, para eu me casar, eu fiz curso de noivo. E o que eu ouvi de quem
ministrava o curso de noivo? Falaram para minha esposa, você tem que entender que às vezes ele vai ficar irritado, que enfim, vocês têm que entender um ou outro, porque o que Deus uniu, o homem não separa. Veja, existem pilares que professam o patriarcado, e isso é inconsciente. O Bourdieu, na obra dele, ele até vai dizer, você falou aqui da questão da Segunda Guerra, o Bourdieu vai dizer que na origem do patriarcado, ele não afirma, ele vai dizer, na origem do patriarcado pode ser que a força física do homem tenha sido o motivo que levou ao empoderamento dele sobre a mulher. Força física no sentido de massa muscular, maior estatura e etc. E aí ele vai dizer que no começo pode ser que de tanto controlar na força física, a agressão física ela pega mal numa perspectiva social. E aí ele vai dizer que houve a substituição pela violência simbólica. Ou seja, esses espaços de consolidação do patriarcado, família, igreja e escola, são espaços que você cria a índole do indivíduo. Você forma quem o sujeito realmente é, um machista de carteirinha. Mas veja, não só homens são machistas, mulheres são machistas. Mulheres, se você... Não estou generalizando, o que eu estou querendo demonstrar, e não estou longe de defender, não é isso. O que eu estou querendo demonstrar é que a gente está diante de uma estrutura social muito mais complexa, em que cada um exerce um papel passivo de propagação de uma ferramenta de dominação. Enquanto não tiver a tomada de consciência de quem agride, de quem é agredido, você nunca vai conseguir superar, infelizmente, essa situação de dominação. Você tem toda a razão, Celine. Bom, Mazziero, depois da Celine vem a Natália, que te parabenizou, falou que foi excelente a palestra. A Salomé também, que ela desconhecia alguns fatores. O Paulo pede para você disponibilizar os slides. Se você puder, entrega para mim, eu entrego para eles, ótimo, né? Eu vou te mandar também, além dos slides, eu vou acrescentar um último slide, que são os links de todos os dados que alimentaram aqui os slides, para a pessoa poder confirmar. Tem outras informações lá que eu retirei, por exemplo, cuidado com o idoso, porque senão vai ficar uma fala muito longa, sim, mas aí tá. Tem lá tudo. Tá ótimo. O Flávio também agradece... trata a excelente abordagem de dados, a forma como é didaticamente levantada, um novo olhar sobre o assunto. Não sei se é um novo olhar, Flávio, eu acho que é um novo olhar para você que não trabalha ou não conhece, ou que a gente não está com as teorias feministas aí no cotidiano fazendo parte da sala de aula, né? A Fabiana... O pessoal está falando aqui também de ter acesso a essa fala. Nós estamos gravando, gente, mas a gente ainda está pensando na melhor forma de disponibilizar. Primeiro porque eu tenho que pedir direito de imagem também para meus colegas que vêm aqui, tá? Então, aí, Mazziero, chega lá no Rodrigo, que ele tem uma pergunta. Boa noite, professores. Eu estou desenvolvendo uma pesquisa que se assimila muito no tema. Eu sei quem é esse Rodrigo, é me orientando no tema da palestra. E gostaria que sugerissem os autores que tratam sobre o feminismo socialista marxista. São vários autores, o Rodrigo. A teoria marxista foi a que eu mais pesquisei por conta da minha pesquisa voltada para a questão do direito do trabalho. Tem que tomar muito cuidado na pesquisa das feministas marxistas, porque tem um pega-para-capar entre elas aqui. Sobretudo porque muitas criticam a teoria marxista pelo fato da teoria marxista ter abandonado o trabalho doméstico nas reflexões que fez. Então, eu tenho aqui uma lista de autores, eu te mando junto aqui com os slides, se você tiver o interesse, com algumas obras que foram referenciadas, inclusive, e as divergências que foram traçadas entre essas feministas. Tanto que a que eu citei aqui como referência, ela nem é a que mais se destaca, mas ela foi a que fez a analogia, a que tratou da relação entre patriarcado e capital na perspectiva do método dialético. Então, essa foi a inovação, aí, o bônus que ela deve ter. Mas elas, das três correntes, é as que elas mais se pegam aí. Elas não concordam nem com a denominação. E aí eu te mando tudo aqui com algumas referências. O que é legal, para estudar feminismo, teoria de gênero e etc., isso é ponto positivo, né, para o conhecimento. Você encontra mais artigo do que livro, não gasta dinheiro para fazer pesquisa. A Cielo tem muita obra boa publicada, muita coisa boa, e tem muita bibliografia em espanhol, tá? A minha dissertação de mestrado, se você procurar pelo meu nome, ela também eu autorizei na época que fosse divulgado. Só tem que ler com um pouco de cuidado. A defesa do trabalho, ela aconteceu em 2010, tá? Então ela trata do trabalho doméstico numa perspectiva de violência de gênero, mas anterior à PEC das domésticas. Então era uma outra vertente aí. Está desatualizado, portanto.
Aí, Luísa Cíntia. Boa noite, professores. Um dos problemas dessa dominação masculina é justamente a legitimação do discurso patriarcal pelas próprias mulheres, que você estava mencionando agora aqui, né? Ou seja, muitas reproduzem o discurso do comportamento feminino natural. Seria possível se livrar dessa violência simbólica? Ah, sim, que olha, eu vou falar para você que se eu tivesse essa resposta, eu estaria mais famoso que o Pierre Bourdieu agora, né? O que eu acho é o seguinte: o grande problema da violência simbólica é a falta de consciência. É quando o agressor incorpora a naturalização de conceitos. Eu acho que ela é um dos principais inimigos que nós temos aqui. Quando eu falava da licença gestante, porque qual que é o problema da naturalização de conceitos? O que é a naturalização de conceitos? A naturalização de conceitos é aquela ideia de que eu nasci assim, eu não posso fazer nada, enfim, a natureza quis assim, né? Então é que eu não posso ascender na sociedade, enfim, porque eu fui condenado pela natureza para agir assim, dentro de uma perspectiva. A gente está numa faculdade de direito, é muito na perspectiva do que os justnaturalistas defendiam, né? Aquela ideia de naturalização do direito. A violência simbólica, ela naturaliza a violência, ela dá para a violência de gênero uma aparência de que é uma violência natural, contra a qual não há nada que possa ser feito. Eu não vou adotar aqui uma postura marxista pessimista, no sentido de que eu acho que a violência de gênero e a violência simbólica ela é perpétua, assim. É lugar comum que eu vou dizer. Para a gente ultrapassar a barreira de qualquer violência simbólica, o único caminho é a conscientização. O grande problema é que a gente vai ter que mexer aí em pilares da sociedade que até agora eu não encontrei quem conseguisse fazer isso com êxito, que são igreja, escola e família, tá? Por outro lado, eu também não diria para você que a gente está condenado aí ao fracasso total, no sentido de não, isso nunca vai ser superado. Eu vou me arriscar aqui numa área que eu já adianto não é a minha, né? Eu sei um pouco, eu vou adiantar algo da minha vida pessoal, né? A minha esposa eu conheci na aula de Direito de Gênero. Então, nós éramos alunos, a gente se conheceu durante as pesquisas sobre gênero, e aí a gente casou, e ela é do direito penal. Então, assim, o que eu sei do direito penal é a experiência que eu tenho de troca de conversas com ela, também professora, e trabalhar lá junto na universidade. E a Lei Maria da Penha, ela representa um importante avanço aí nesse processo não vou falar derrubada, mas de enfraquecimento da violência simbólica. Se você parar para analisar, hoje você tem delegacias de proteção contra a violência contra a mulher num número muito maior do que se tinha quando a Lei Maria da Penha foi aprovada. Hoje, o feminicídio, ele está em todos os noticiários. Na minha região aqui, Campinas, Piracicaba, a professora Annelise também é daqui, se você acompanha o noticiário, parece que todo dia uma mulher morre vítima de feminicídio. E aí a pergunta que eu faço é, mas será que o feminicídio aumentou? Ou será que isso tem sido mais noticiado? Eu acho que talvez os dois, né? Talvez os dois. Mas é fato que essas ferramentas tímidas, longe de alcançar uma efetividade adequada, mas eu acho que a gente tem progredido. Eu acho que, vou me tomar como exemplo, um homem que se propõe ao estudo de teorias feministas e que aceita a crítica, e não é demagogia, não, eu aceito mesmo. Eu vim aqui compartilhar uma inquietação que é a minha, com a ideia de que eu possa levar daqui contribuições. Eu acho que a gente só evolui quando questionados. Poxa, se você parar para olhar 100 anos atrás, o Código Civil antigo falava de questões como mulher honesta. Ainda bem que isso não tem mais, né? Então, assim, eu acho que a gente caminha a passos de tartaruga, mas dá para acreditar que a gente está num processo de melhora aí, longe do ideal, mas eu acho que a gente melhorou em relação ao que a gente era. Mas, sem dúvida, abrir os olhos, explicar, a pessoa ela tem que entender que existe a violência simbólica e que existe o patriarcado. Se ela não entende que existe o patriarcado, aí você não tem nem como conversar, né? Não, acho que também a pergunta da Cíntia ajuda, a resposta pode ser também esse momento, né, Cíntia? Quando a gente tem um homem branco, heterossexual, falando dessa temática, né, no meio de tantas mulheres e se expondo aí. Teve uma hora que eu vi aqui, tinha em torno de 320 pessoas. Se metade for mulher, ele falasse alguma besteira, ele ia morrer. Então, é importante também ter essa discussão sendo apropriada,
pelos nossos colegas, no sentido de que eles também podem atingir outras pessoas que talvez a gente não consiga, em especial por conta dessa crítica de que quando a gente fala sobre a necessidade de rever e reconhecer os direitos das mulheres, a gente estaria de mimimi ou a gente está de TPM, né? Então, acho que ter colegas assim fortalecem a nossa luta, fortalecem o nosso discurso. Bom, depois aqui, a Fabiana, você já respondeu o nome, o Rodrigo também já respondemos. Seria interessante agendar a segunda o quê, Sônia? A segunda palestra? Podemos marcar com ele, sim. Ó, o Valdemir coloca aqui, no que você citou, Anelisa, sobre a mãe em casa que agora virou professora, tem em casa minha esposa que também é mãe, tendo de exercer essas duas funções. Se antes na escola seu tempo de hora aula era fixo, agora, coitada, você está trabalhando muito mais. Não se tem mais horário de trabalho, ligam para ela no meio da noite, enfim, está disponível 24 horas por dia. Ela, eu, você e todo mundo, né? Eu, Mazieiro, isso infelizmente está acontecendo. Acho que é também porque a gente vai aprender a administrar melhor esse tempo, né, Mazieiro? Inclusive, a partir do que você estava mencionando agora há pouco para nós. Espera aí que eu estou subindo aqui mais. Tem a da Arielle aí. Pessoal, aqui, peraí. Valdemir, papapá. É que os outros eu já fui pulando, que tem umas que foram repetidas. Rodrigo. Arielle. Boa noite, professores. Primeiramente, parabéns pela fala e temática. É essa, né? Isso. Sobre a proibição da atividade doméstica de geração de lucros, esse mesmo argumento que foi exposto, que diz respeito à possibilidade de produção de lucro por parte do empregador, enquanto o doméstico é possível que saia para trabalhar, para uso de exemplo em aula de direito do trabalho como argumento racional. Uma vertente doutrinária dominante do direito do trabalho realmente enxerga ou trabalha com um fator totalmente irrelevante da proteção de riquezas. Essa questão do proveito econômico do trabalho doméstico, eu vejo como uma questão que transcende, ela ultrapassa, ela vai muito além da questão do direito. Inclusive, quando eu fiz a pesquisa no mestrado, a conclusão que eu chegava, porque assim, só para a gente entender, né, a Constituição, ela priva o empregado doméstico de grande parte dos direitos. E aí o empregado doméstico, só para não ficar dúvida, é uma coisa, trabalho invisível é outra. O trabalho doméstico é aquele que eu retribuo para alguém um valor para ela fazer o trabalho que eu chamo de trabalho invisível. Quando eu exerço o trabalho doméstico para mim, sem remuneração, quando você trabalha dentro da sua própria casa, a esse tipo de trabalho doméstico eu chamo de trabalho invisível. Afinal de contas, você não é um empregado de você mesmo. Essa perspectiva de que não há natureza econômica e que ele é exercido no espaço privado, no ambiente familiar, é o argumento que foi usado pelo legislador por muito tempo, né? Não é só a corrente doutrinária. Quando você pega tanto a doutrina quanto a jurisprudência de direito do trabalho de maneira geral, quando pediam a equiparação de direitos, a linha de escape que eles encontravam era a justificativa por meio desses dois argumentos. Não gera proveito econômico, não gera lucro e é exercido no ambiente familiar. Se você parar para refletir sobre esse argumento, e aí é legal para a gente falar sobre violência simbólica, porque veja, quando o legislador diz trabalhador doméstico ganha menos porque trabalha sem natureza econômica no espaço familiar, ele não tem dimensão da agressão que ele está externando. Ele é tão inconsciente da violência que ele pratica que ele não tem a preocupação nem mesmo de omitir o argumento, ou seja, o que ele usa como argumento é a confissão da agressão, porque quando ele diz, olha, não tem proveito econômico, ele caiu lá no que as marxistas já defendiam. Quem disse que não tem proveito econômico? Porque se tem quem paga, vai ter que pagar e sobrar uma grana. E, por outro lado, exercido no ambiente familiar. O ambiente familiar é o espaço privado, lugar de propagação de violência e de dominação. Então, ao meu ver, quando o legislador invoca aquilo que ele chama de argumento, eu trato como confissão. Se você está dizendo que é exercido no espaço privado, se você está dizendo que você vê que não tem ambiente, que não tem natureza econômica, é porque você está confessando que você está discriminando uma categoria inteira. Porque isso que você está dizendo que é argumento, não é argumento. Isso é a confissão da discriminação. Então, assim, é a leitura que eu faço do problema.
O Paulo também faz aqui um agradecimento e faz uma brincadeira aí, né, Paulo? Vários parabéns, tá vendo aí? O Vinícius vai perguntar, tá vendo? Achou o Vinícius? Sim. Poderia comentar sobre os diversos temas de máquinas que acontecerão... Poderia comentar sobre os diversos temas machistas que aconteçam no Big Brother. Aconteceram no Big Brother e a realização e a reação da mídia exibida, ou o tema. Olha, ô Vinícius, eu vou ter que te confessar o seguinte, eu não acompanho o Big Brother há algum tempo. Eu não vou dizer para você que eu nunca assisti, eu lembro do Big Brother do Alemão, por exemplo. Mas eu também não estou fora do mundo, não. Eu tenho visto algumas questões que são noticiadas aí, até sobre... eu não sei precisar exatamente o que aconteceu, mas o que eu vi foi que um rapaz com falas machistas e preconceituosas foi eliminado, parece que por uma votação mega aí, a maior do mundo, né? Inclusive encabeçada por movimentos feministas e etc. Eu não tenho muito o que dizer, não. Eu acho que dá palanque para quem comete qualquer tipo de fala discriminatória. Isso vale para todo mundo, tá? Se aplica naquilo que você quiser. Fica aí a mensagem subliminar. Eu acho que dá palanque para idiota você fazer parte desse processo de propagação de discriminação de todo tipo. Então, eu acho que se foi eliminado e todo tipo de repressão, inclusive judicial e etc., eu acho que é o caminho certo mesmo. É o caminho adequado. Eu só não poderia te dizer, assim, de novo, não acompanhei de maneira aprofundada, mas eu só lamento que para cada 5 que criticam, tem outros 10 ou 15 que batem palma. Então, eu acho que é esse o foco que nós temos que ter. Mas, ao mesmo tempo, a gente também não pode... E é difícil isso que eu vou falar, é quase impossível, mas você tem que tomar um cuidado para transformar o discurso de superação do machismo num discurso que seja um discurso para todos, porque num momento tão polarizado que a gente vive no mundo em geral, se você transformar o discurso de combate ao patriarcado e ao machismo numa bandeira de campanha político-partidária, você vai correr o risco de perder grande parte dos defensores, sem os quais você dificilmente vai conseguir superar uma estrutura que é social. E é difícil isso. É difícil, porque dependendo de quem levanta a bandeira, vai ficar estereotipado como um partido político A ou B, quem está a favor ou contra. Mas, na verdade, é um problema que é um problema social, é um problema que toma toda a sociedade, independentemente de que partido político o sujeito seja vinculado. Então, assim, não sei se eu respondi a sua questão aí, mas são algumas reflexões sobre o tema. A Celine agradece, indica aí um livro, A Origem da Família da Propriedade Privada do Estado, né? Muito bom. Também tem outros parabéns aqui. A Jéssica, achou? Achei. Pesquisadora... Ainda não ocupam posições e cargos importantes nas decisões de ensino? Como explicar o fato dentro das faculdades, em especial nas faculdades de Direito? Nossa, Jéssica, eu não vou te dar spoiler do meu pós-doutorado, não, mas uma das questões que eu tenho estudado é justamente essa. Eu vou além, não é só uma questão de ocupação de cargos. Se você faz análise do trabalho na perspectiva feminista, isso é interessante, você vai chegar à conclusão, você vai verificar que a docência é uma profissão geral, não estou falando do ensino superior, a docência é uma profissão que ela é atribuída ao gênero feminino. Mas a docência no ensino superior, ela não é apropriada pelo gênero feminino. Eu não sei se é coincidência, eu não acredito em coincidências. No ensino superior, a política salarial ela é melhor do que a docência, não que ganhe bem, mas ela não é tão precarizada como o restante. Além de não ocupar, eu não tenho a resposta para a sua pergunta, mas eu vou te devolver uma inquietação que tem sido a minha. Os critérios que o MEC, que a CAPES tem utilizado para aferir produtividade acadêmica dos pesquisadores, até onde eu tenho pesquisado, ele não distingue homem de mulher e, sobretudo, de mulher-mãe. Quem me chamou a atenção para isso, confesso, foram casos específicos de colegas que eram cobradas por estarem vinculadas a programas de mestrado e doutorado, elas eram cobradas por produtividade. A professora Ana
tem muito mais propriedade para falar sobre isso do que eu, que não estou vinculado ao programa de mestrado e doutorado. Então tem um nível de publicações hard que, se você não atinge, o seu programa é descredenciado. Então, para que o programa não seja descredenciado, os pesquisadores eles trabalham diariamente com a espada no peito. É uma publicação altíssima, que é estabelecida por órgãos como o CAPES, controlado pela plataforma Sucupira e etc. E o sistema ele não está preparado para as questões, nem para a discriminação de gênero como um todo, mas sobretudo para a situação da mulher-mãe. Por quê? Se você parar para olhar, durante o período de licença gestante, ela continua vinculada como pesquisadora. Claro, de licença gestante / maternidade, que foi o que a gente tratou aqui. Mas como que você produz durante um período que você tem um bebê recém-nascido que precisa mamar no peito, que faz cocô mole, que tem cólica, que fica doente, que você não sabe lidar com aquilo? Eu tenho um filho pequeno, é desesperador, porque febre, você fala, vai morrer. Então, você não tem cabeça para outra coisa. E aí você é cobrado por produtividade. O problema é esse que o gênero masculino não enfrenta. Então, você tem a minha solidariedade. Eu vejo esse mesmo problema que você vê. Só que, infelizmente, eu acho que a gente precisa, a professora Annelisa, de novo, ela é mais capacitada do que qualquer um aqui. Eu acho que é questão de política pública. É questão de política pública, mas aí a gente está num círculo vicioso, né? Porque o patriarcado ele se propaga na família, na igreja e na escola. Bom, você forma pessoas para que as mulheres fiquem aprisionadas no espaço privado e que o homem ocupe o espaço público. Mas a construção do direito ela ainda é desenvolvida no espaço público. Então você cria machistas no espaço privado. Esses machistas crescem, ocupam o espaço público e eles usam o direito para a reprodução de um discurso machista. E o pior, não dá nem para culpá-los, porque é um processo inconsciente. Então, na verdade, o que você precisa? Você precisa quebrar o sistema. Como? Você vai ter que desconstruir a base para a propagação do patriarcado, você vai ter que fazer com que as mulheres ocupem o espaço público, que os homens que ocupam o espaço público tenham, no mínimo, a consciência de que existe uma estrutura de dominação masculina que está por trás disso, para que ele possa moldar as normas para uma sociedade que tenha maturidade para saber entender que aquela norma é o caminho correto, não é mimimi, tá? Então, nossa, cara, é uma estrutura muito complexa. Eu não sei se a gente vive para ver isso, mas assim, que eu não tenho dúvida que o caminho seja esse, não tenho não. Mazeiro, nisso que você está falando, a gente faz relatório dos colegas, né, da Unicamp pela produtividade, exatamente nesse ponto que você falou. E uma colega minha do departamento, ela ficou de licença gestante, 6 meses. Entretanto, neste período que ela continua vinculada como pesquisadora, ela publicou e orientou a despeito de estar na sua licença, sabe? E aí, depois esse tempo não é contado para outras coisas, outros ganhos no futuro, e eu fiz questão de estabelecer isso no meu relatório sobre ela. Olha, é preciso reconhecer que a professora, durante 6 meses, que ela devia se preocupar, ficar tranquila para se preocupar apenas com esse momento, ela saiu publicando artigo, né? Então, de fato, isso que você fala, a gente vê acontecer no cotidiano, e a gente tem que ter esse cuidado com os nossos colegas. E esse processo de transformação social, ele garantiu para as mulheres direitos, deveres, não direitos. Se você parar para pensar, gênero é uma construção social que decorre de uma questão biológica, que é a questão sexual. Para que as mulheres possam ocupar minimamente o espaço público, não estou nem falando de ocupar cargo eletivo, Congresso Nacional, porque a gente não consegue nem ocupar o mínimo que a Constituição exige de mulheres candidatas para que o processo eleitoral se inicie. Basta que você veja alguns partidos saem caçando no escuro qualquer mulher que não tenha nada de vida pública prévia só para atingir o mínimo lá. Então, a gente trabalha com o mínimo. Mas mesmo as mulheres que ocupam um espaço público, a professora Annelisa, uma pessoa que rompeu a barreira da educação, que rompeu a barreira do espaço privado, que ocupa uma cadeira se não a maior universidade do Brasil, uma das maiores universidades do Brasil. Para que isso tudo fosse possível, isso demanda um tempo de preparação muito grande, de estudo muito grande. Qual que é o problema? O problema é que o patriarcado ele não atinge só o masculino, ele atinge a todos. E qual que é o problema? Que a gente tem uma feminista que ela trata de um problema que ela chama de problema sem nome. Eu adoro essa teoria. O que ela vai dizer? Ela fez um estudo com mulheres que abriram mão da vida pública e assumiram funções do lar. Elas não eram felizes na vida pública,
assumiram as funções de dona de casa e elas entraram em depressão, um estudo em paralelo com alguns campos da medicina. E ela chega à constatação desse problema sem nome. O que seria esse problema sem nome? Qual era o motivo dessa insatisfação profunda que acometia o gênero feminino? E a conclusão que ela chega é que o problema sem nome é: a sociedade molda o mundo pela ótica machista. Então, mesmo a mulher que rompe com a barreira do espaço privado e alcança o espaço público, ela tem além da luta de remar contra a maré, ela tem uma segunda luta, que é quebrar o estereótipo social. Basta que você veja como a sociedade lida com mulheres que alcançam cargos de destaque em multinacionais ou mesmo no poder público. Qual é a adjetivação que a sociedade machista faz? Ah, mulher macho, mal amada, infeliz. E aí você tem que carregar aquela angústia de tendo sido formado numa sociedade patriarcal, ter a consciência racional de que você vai romper com um paradigma social, mas quando você, num minuto de bobeira, você cai no exercício do seu inconsciente, você começa a se cobrar por uma, entre aspas, por uma escolha. Então nós temos hoje mulheres que ocupam um espaço público, retardam a maternidade, que é um sonho de cada um. E aí ela começa a se cobrar, porque o corpo envelhece. E aí ela fica naquele dilema: abro mão da vida profissional pelo sonho de exercer a maternidade, ou não? E é inimaginável isso, você ter que abrir mão de algo por conta de um processo de convenção que é social. Cara, por que não é tão automático as pessoas se preocuparem com a condição da mulher, como tem sido a preocupação das pessoas em salvar a economia nesse processo de Covid, de coronavírus aí? Tá todo mundo preocupado com a economia. Não, vamos voltar a trabalhar, pô, se morrer, morreu. Mas a economia não pode parar. Deveriam ter a mesma preocupação, né? O patriarcado não pode continuar. Então, vamos lá. É inimaginável que pesquisadora tenha que publicar. É inimaginável que o trabalho invisível fique na conta das mulheres. E, no entanto, não é o que a gente vê, né? Eu não sei hoje, eu vou confessar minha ignorância, mas até pouquíssimo tempo a Delegacia da Mulher não abria aos sábados e domingos. Eu não sei se isso continua assim. Eu também não sei, mas eu tenho essa informação. Surreal, tem dia certo para apanhar agora. Não é? Não pode apanhar no sábado e no domingo porque a delegacia está fechada. Isso é propagação de patriarcado. A Natália aí. Boa noite, professor. O senhor teria artigos para indicar sobre desigualdade de gênero no Brasil? Tenho alguns. Eu mando junto com... Eu vou precisar mandar esse artigo amanhã para a Ana. Mas eu tenho bastante. Tem uma autora que chama... Acho que é Henrique Gomariz. Ela faz uma análise muito didática do desenvolvimento dos movimentos feministas. No Brasil tem Berta Lutz, enfim, tem um monte de gente aí para a gente poder Eu estou estudar. Marcando tudo que você prometeu entregar aqui, viu, Brasil? Não, eu tenho pronto isso já, só preciso recortar e colocar tudo num único arquivo. A Bibiana, ela é nossa aluna do mestrado e estuda, eu não sei exatamente qual o tema, mas eu sei que ela trabalha com a discussão do feminismo. E aí ela pergunta para você: professor, como a interseccionalidade pode auxiliar nas análises feministas do Covid? Nossa! Só isso? Bibiana, eu precisaria refletir mais sobre essa pergunta que você me fez aqui. Bibiana, se você quiser fazer... Porque eu penso o seguinte, quando alguém faz uma pergunta, que a pessoa já tem mais ou menos a impressão dela. Eu queria saber qual é o contexto dela, o que ela pesquisa, em que contexto ela gostaria que eu respondesse, entendeu? Se ela puder complementar, eu agradeço. Faz esse favor para nós. A Lucy. Professor, parabéns. Em 2015, orientei um trabalho sobre o trabalho doméstico. Antes escrava, depois livre, ainda doméstica. Foi um período árduo, pois estava na aprovação da PEC. Durante a pesquisa, nos deparamos com a discussão do mulherismo, pois são muitas as questões que o feminismo não abarca. Entre elas, a questão de raça e o mercado de trabalho. Lucy, depois você me fala se você é a Lucy que tem aula comigo lá na Unicamp, porque eu tô achando que é você. Desculpa, Mazieiro, passa o comentário. Veja, Lucy, quando eu pesquisava, foi uma pergunta que um professor me fez do início. Ele queria questionar o meu recorte metodológico. Ele dizia: veja, mas até que ponto você pode dizer que o problema da desvalorização do trabalho doméstico é um problema decorrente do patriarcado e não de outros tipos de preconceito que nós temos? Veja, para eu conseguir responder ao professor Gessé na época, para eu conseguir responder a indagação que ele me fez, primeiro que eu me apeguei àqueles índices do IBGE que demonstra que
eu tenho um número muito maior de mulheres exercendo o trabalho doméstico do que negros, por exemplo, que ocupam lá pouco mais de 60%, enquanto mulheres são quase 100% da totalidade do trabalho doméstico. Mas quando a gente reflete dentro do próprio trabalho doméstico, a gente vai ver que, ao longo do tempo, qual era o recorte, sobretudo no Brasil, para diferenciar o trabalhador doméstico real de outros tipos de trabalho doméstico que não eram domésticos. A questão da exploração de trabalho de atividade econômica. Então, dentro desse recorte, você tinha, por exemplo, a figura de caseiros de imóveis de veraneio que eram locados, que não se enquadravam dentro da figura do trabalhador doméstico, justamente porque havia ali exploração econômica mais evidente. E quando você pega os índices, você vai ver que se 94% dos trabalhadores domésticos são mulheres, os 6% que não são mulheres não fazem o trabalho do lar mesmo, lavar, passar e cozinhar. Esses 6% são compostos por caseiros e etc. Justamente aquelas pessoas que o legislador fez questão de tirar da falta de proteção do trabalho doméstico. Então, veja, na visão que eu faço, eu acho que quando a gente trata de discriminação, essa discriminação ela vem dentro de um contexto macro. Não dá para falar só em um tipo de discriminação. Normalmente, quem é discriminado, ele é discriminado por mais de um motivo. Eu não acho que o trabalho doméstico seja discriminado só pelo fato de se tratar de um trabalho de mulher. Não. O fato de ser um trabalho que não tenha instrução, capacitação técnica para você desenvolver, um trabalho que não demanda educação, um trabalho que é ocupado por pessoas com... É um trabalho que tem no seu passado remoto o próprio trabalho escravo. Eu acho que uma questão não anula a outra. Eu acho que, na realidade, são espectros de discriminação que se encontram. Por mais que a questão racial ela seja uma questão presente na discriminação do trabalho doméstico, você vai ver que é um problema enfrentado pela mulher negra, né? Mais do que pelo homem negro. Então, eu acho que dentro dessa perspectiva, ou as próprias mulheres brancas. Então, eu acho que dentro dessa perspectiva, eu acho que a análise do trabalho doméstico, uma perspectiva de gênero, ela não exclui as outras perspectivas, mas eu acho que a marca mesmo principal, ela se dá por uma questão de gênero, sem prejuízo das outras aí que complementariam. Ô, Lucio, acho que esse título aí é sensacional, vocês deviam publicar, ó, antes escrava, depois livre e ainda doméstica. Inclusive fez eu lembrar de uma coisa, que o meu mestrado foi lá na PUC Campinas, e a gente trabalhava e estudava. Você estudou na PUC também, né, Maziero? Estudei. A gente estudou lá no prédio central, que foi uma casa grande, tinha uma senzala. E no meu curso de mestrado eu tinha uma amiga, Sônia, mulher, negra, e ela defendeu o trabalho dela lá. E ela abriu a defesa do trabalho dela falando que no prédio em que os antepassados dela haviam sido maltratados, escorados, desrespeitados, naquele momento ela se libertava e os libertava também porque estava defendendo uma dissertação de mestrado. Ela, mulher, foi sensacional. E é isso mesmo, são as barreiras simbólicas que a gente tem que quebrar. E isso da Lucy me fez lembrar esse momento que eu achei, assim, sensacional. Muito bacana. Bom, voltando aqui... Da onde... acho que... Não sei se a Bibiana nos ouviu. Então, acaso a Bibiana... Eu fiquei curiosa também para saber qual que era aí. Eu queria saber só o contexto da pesquisa para eu não sair repetindo de novo tudo aquilo que eu já falei, entendeu? Assim, sim, só para a gente poder contextualizar e trocar experiência. Mas também, Maziero, como eu conheço a Bibiana, eu vou falar para ela, vou passar seu contato para ela, que ela está desenvolvendo a dissertação. No slide eu coloquei meu e-mail institucional, e aí eu quero mais trocar ideia com a galera. Fiquei muito feliz aqui pelo espaço, pela recepção. Viu? Chegou, olha lá, Maziero. Influência do movimento feminista, a redação do texto constitucional de 88. Beleza. Eu gostei muito da sua fala, prefiro apertar isso. Mas minha pergunta sobre e o Covid não teve nenhum sentido de entender como essa ferramenta pode ajudar a entender os impactos da pandemia. Nenhum caso de opressão sobre a raça, gênero e classe.
Não, entendi. Ó. A questão, voltando para a fala da Bibiana, a questão da influência do movimento feminista na redação do texto constitucional de 88. A pesquisa que eu fiz nesse sentido, Bibiana, ela foi uma pesquisa limitada às relações de trabalho. O que eu pude aferir naquela oportunidade, dentro daquele contexto, e é até interessante porque a pulguinha da curiosidade que me picou foi a mesma pulguinha da curiosidade que, pelo visto, te picou. Porque quando eu analisava a questão da discriminação das mulheres na Constituição de 88, eu me recordo que naquela oportunidade eu fui fazer a leitura de um livro que até então eu não conhecia, que era de um autor chamado Otto Barroff. Não sei se alguns aí já ouviram falar. E o Barroff era um cara tratado no mundo, né, salvo engano, alemão. Ele era um cara tratado no mundo como um cara mais louco que o Batman, porque o Barroff ele escreveu um texto que era para apresentar uma palestra que ele daria numa universidade. Ele era professor de Direito Administrativo e o título da palestra era: poderiam as normas constitucionais serem inconstitucionais? Então o Barroff ele defendia que normas na Constituição que não estejam de acordo com princípios constitucionais, que contrariarem a estrutura do sistema constitucional, seja ele qual for, o Tribunal Constitucional ele teria o dever de retirar mesmo a Constituição originária. Olha o que o cara sugeriu, isso final da década de 40, começo da década de 50, pós-Segunda Guerra. Auge do constitucionalismo. Esse cara vem e ele diz, olha, não, a norma constitucional originária ela pode passar pelo controle de constitucionalidade. Todo tipo. Aí a Constituição vem, traz direitos do trabalhador, numa linha de constitucionalização de direito do trabalho, quer dizer, leva a discussão para um outro patamar, né? Porque direito do trabalho deixa de ser uma matéria infraconstitucional e vira direito humano, vira direito fundamental. Pô, tava indo bem no discurso. Aí abre um parágrafo e fala, exceto para os domésticos. Eu olhava aquilo e falava, não, Barroso tinha razão. O Supremo Tribunal Federal está sendo omisso. O Supremo Tribunal Federal ele tem que declarar a inconstitucionalidade desse dispositivo. E aí, quando eu fui entender e visualizar a questão da história desse parágrafo único do artigo 7º naquela oportunidade, o que eu soube e o que eu encontrei no que seria, entre aspas, a exposição de motivos da Constituição, foi que não existia aquele parágrafo. O parágrafo dizia assim, ó, todo mundo tem direito, exceto rurais e doméstica. Por quê? Justamente na linha, um de vocês tinha colocado aqui do trabalho que fez a relação entre o trabalho doméstico e o trabalho escravo. De fato, o trabalho doméstico ele nasce com a ideia foi a Lucy, né, do trabalho escravo, e a legislação anterior à CLT, ela tratava, para você ter ideia, não lembro de cabeça agora o número da lei, mas ela tratava trabalho doméstico como fiscalização, não direito, não havia direito. Então, o trabalhador doméstico, periodicamente, eu não me recordo se é cada 1 ou 3 meses, ele tinha que ir até a delegacia de polícia apresentar exames de que ele era saudável e que ele não tinha nenhuma doença infecto-contagiosa. Então ele era fiscalizado ainda como um escravo. Quando a Constituição de 88 veio com esse viés de inclusão, de promoção da igualdade, na realidade esse parágrafo único ele veio como fruto desses movimentos feministas, que bradaram não só por uma igualdade de gênero, enfim, de todo tipo, mas também por uma igualdade de direitos. Então, naquele momento eu precisei calçar a lente da Constituição de 88 e entender o parágrafo 1º, naquele momento, como um parágrafo de inclusão e não de exclusão, por mais discriminatório que ele fosse. Bom, depois disso veio a PEC das domésticas, ainda não está totalmente equiparado, mas foi também um avanço. Então, o que dá para notar é que a gente caminha num movimento cuja tendência parece ser a equiparação de direitos. Bom, perspectiva das teorias feministas nesse momento da análise, da abordagem do feminismo nesse momento de pandemia. Eu acho que a principal virtude que essas teorias feministas, essa reflexão feminista, ela nos traz nesse momento de pandemia, é a capacidade que a teoria de gênero e que as teorias feministas nos proporciona de conseguir entender a divisão entre os espaços público e privado. Por quê? Aqueles gráficos do IBGE que eu trazia no final da minha fala, que demonstravam que a jornada invisível da mulher, ela já é por natureza por natureza não, perdão, olha, eu falho, né? Não é por natureza, é por construção social, mas quando eu digo por natureza, no sentido de que na sociedade, a sociedade age como se, numa perspectiva de naturalidade, a sociedade naturaliza essa jornada excessiva da mulher, que não é natural. Então, numa situação
fora da pandemia, os dados do IBGE já apontavam, dados de 2018 publicados em 2019, que a mulher trabalha uma jornada que é o dobro em número de horas do que a jornada do homem. Se você entra num momento de pandemia em que todo mundo está aprisionado no espaço privado, desempenhando funções públicas por meio do teletrabalho, por meio da janelinha do computador, como a gente está fazendo aqui agora, dentro do espaço privado, num momento que por inseguranças e incertezas, sejam elas de saúde, sejam elas econômicas e etc., as pessoas já estão num estado de angústia, de tensão superior ao que é de costume, a gente tem todos os elementos ideais que já foram identificados pela teoria feminista para que esse barril de pólvora ele exploda o quanto antes. Porque a gente está dentro do espaço de propagação do patriarcado, a gente está dentro do espaço de perpetuação e de realização de violência doméstica, a gente está dentro do espaço privado onde o Estado historicamente não entra, quem nunca ouviu falar em inviolabilidade do lar, é o espaço onde o Estado não entra, a gente coloca o gênero masculino e o feminino para conviver ao mesmo tempo, 24 horas dentro desse espaço, com pessoas que foram historicamente educadas para a discriminação. Eu não tenho dúvida que o resultado disso é trágico, gente. Com a formação que a gente tem hoje, o resultado disso é um resultado de agressão, é um resultado de aumento de empoderamento, e o resultado disso é a definitiva escravização do gênero feminino pelo masculino. Tá? E não sou hipócrita aqui de dizer, com você não é assim, né, professor, porque o senhor estuda feminismo. É o que eu falei no início da minha fala. É um homem que foi educado na perspectiva do gênero masculino, que tem que a todo momento se valer de um ato de razão para dizer, isso não pode, isso não é certo, isso não é natural, isso não é assim. Agora, a gente está num espaço aqui ultra privilegiado, com pessoas que têm leitura, com pessoas que têm formação, com pessoas que se propõem a reflexão. Leva isso para o homem médio, volta no gráfico do IBGE e pega quem tem lá função, formação, ensino fundamental. Não estou discriminando, pelo contrário, estou dizendo que é essa pessoa que precisa ter os seus olhos abertos para que não há uma relação de natureza. Porque dentro desse espaço é o que o Ministério Público divulgou. Vai subir a violência. E veja, o Ministério Público está tratando de violência penal, né? Violência, lesão corporal, violência física. A violência física, eu arrisco dizer, eu não sei até que ponto a violência física seja a que mais fere. Eu acho que algumas violências físicas ferem menos do que violência simbólica. E a violência simbólica, ela vai ser rastilho de pólvora agora. Enquanto durar a pandemia, o espaço privado vai virar lugar de propagação de patriarcado, de ofensa. Você vê, né? É bom também conversar com gente que estuda, porque só depois que você começou a responder a pergunta dela que eu entendi que ela está falando de interseccionalidade com base na Angela Davis e na Patrícia Rios Collin, porque na minha cabeça de quem trabalha com política pública, eu fiquei aqui, mas procurando um conceito. Mas concordo contigo no que você mencionou. Acho que essa, talvez, a interseccionalidade, nessa questão que você menciona, a gente tem que olhar para todos os lugares e não ressaltar algumas situações que parecem que são problemas de agora, porque sempre foram um problema e agora eles ficam evidenciados por conta dessa nova situação, né? Eu acho assim, o problema ele está aí. A pandemia, ela cria caricatura, ela acentua os traços, né? E aí a coisa vem à tona. E aí a nossa última questão, que hoje a gente foi longe, hein, pessoal? Isso é bom, eu gosto quando o palestrante pode. A Letícia Moreira. Boa noite, professores. Gostaria de saber da carga excessiva mental da mulher na jornada invisível do trabalho. Seria possível uma preocupação pelo Estado, considerando uma questão de saúde pública atrelada pós-Covid-19? Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Quando a gente fala de índice de mortalidade da Covid-19, a gente está levando em consideração só aquele sujeito que foi contaminado pelo vírus, que não conseguiu superar a doença e que por conta disso veio a óbito. Mas se você conseguir entender que por conta desse processo, desse problema de pandemia, você tem uma mudança de estrutura social, do aprisionamento no espaço privado do gênero masculino e feminino,
sem ter aberto nenhum índice, eu tenho certeza que você vai ter caso, além de casos de depressão profunda, você vai ter caso de suicídio, você vai ter caso de homicídio. Eu não sei até que ponto, metodologicamente, que seria errado você colocar esse índice como decorrência da pandemia, não por conta do processo de infecção, mas ainda que tendo como causa remota todo esse processo que é desencadeado por uma questão de saúde pública. Eu acho mesmo que é uma situação que mereceria a atenção do poder público e a atenção de um Estado que está empoderado na perspectiva de machos alfa, né? Então, eu acho que a dificuldade maior é essa. Mazieiro, você aceita mais uma pergunta? Vamos lá. Tem aí, ó, do Marco. Marco. Professora, boa noite. Professor, sua fala aponta, como destacado em vários momentos, para uma ruptura social, família, escola, enfim, das instituições, também aponta para uma lógica de desconstrução do comportamento... Opa, desceu mais aqui. Do comportamento mecânico, consciente ou inconsciente do patriarcado, que promova, de fato, mudanças sociais. Qual reflexão o senhor poderia trazer a revalorização de um discurso conservadorista certo, que se vale de uma lógica universalista, falar de direitos humanos e não reconhecer os direitos de mulheres, por exemplo? Marco, eu vou me valer da sua pergunta para a gente poder fazer uma reflexão mais abrangente, e eu agradeço você pela colocação que você fez, sobretudo por ter escapado aqui do meu movimento de fala. Quando a gente fala de proteção de minoria, de grupo vulnerável, até tem um livro legal de uma autora lá da Estadual do Rio, ela chama Elida Seguin, mas você não acha para comprar. Eu rodei o mundo e, enfim, eu consegui um exemplar, e ela trata das minorias e grupos vulneráveis de uma maneira mais abrangente. A ideia, eu vou tentar ser o mais claro possível, mas assim, quando a gente fala de universalização de direitos humanos para todos e não para as mulheres, eu acho que esse é um lugar comum, isso é postulado, isso é ponto de partida. O direito humano, o direito fundamental, ele de fato é para todos. Eu acho que quando a gente destaca a preocupação com relação a uma categoria específica, aqui hoje a gente tratou da categoria das mulheres, mas a minha atuação prática é no campo do direito do trabalho, e só para lembrar, o empregado também é uma figura hipossuficiente. O que eu penso é que o direito humano, o direito fundamental, ele é para todos, mas não dá para... nem todo mundo tem acesso a esse direito com a mesma facilidade. É por isso que eu, particularmente, mas aí eu estou externando um pensamento que é meu, tá? Eu tenho certa dificuldade em falar sobre questões como, por exemplo, meritocracia. Eu acho que meritocracia, quando você tem duas pessoas em igualdade de condições, é possível você falar em meritocracia. Agora, é difícil você recomendar a leitura do Bourdieu, por exemplo, um autor francês com uma complexidade média, para uma pessoa que malemar foi alfabetizada. Você não pode dizer que o cara que não teve acesso ao Bourdieu porque não teve acesso a políticas públicas de ensino, que esse cara não teve acesso ao Bourdieu porque ele é preguiçoso ou não buscou leitura. Então, na realidade, eu concordo com você quando você diz assim, os direitos humanos, eles são para todos. Os direitos fundamentais, eles são para todos. Eu concordo. Mas também, por outro lado, eu também concordo que dentro da sociedade nós temos grupos vulneráveis. E aqui, hoje, o recorte da nossa fala foi a questão do feminino, né? Da discriminação em relação ao feminino. E aí a gente está lidando com dados históricos, porque é difícil a gente lidar, eu particularmente tenho dificuldade para ir na contramão de dados que são empíricos, históricos e confirmados. É difícil você negar, por exemplo, a existência de uma discriminação histórica do feminino a partir do masculino. Então, eu acho que quando a gente tem o pensamento no sentido de desenvolvimento de políticas públicas e de diplomas normativos que protegem um determinado grupo vulnerável, isso, na verdade, nunca teve como pretensão enaltecer esse grupo vulnerável ao ponto de você desequilibrar a balança e colocar esse grupo vulnerável à frente de todos os outros. Pelo contrário, a gente tem que partir de uma premissa de existência de uma desigualdade social pré-existente para a gente tentar corrigir essa distorção por meio de por normativas e etc., para a gente conseguir chegar numa condição de equilíbrio. É por essa razão que as políticas públicas, via de regra, elas são
transitórias, temporárias. Quando você tem política pública, por exemplo, de cota racial para acesso à universidade, isso só faz sentido durante o período em que você tiver discriminação racial. Então, na verdade, o que eu penso é assim, ó, os direitos humanos, eles são universais. Os direitos fundamentais, eles são universais. Não há que se falar aqui em preponderância de um gênero sobre o outro. Se um dia, e eu torço para que esse dia chegue, a gente chegar ao extremo do gênero feminino se sobrepor ao gênero masculino, eu espero estar vivo para poder voltar aqui e poder falar em primeira pessoa, falando em nome próprio, dizendo, olha, eu me sinto aqui subordinado, submisso. Mas não dá para a gente falar que hoje existe uma igualdade de condições. Se eu trato todo mundo da mesma maneira, sem um recorte para aqueles que estão em uma condição de submissão, isso vale para o empregado, isso vale para a mulher, isso vale para o negro, isso vale para o indígena, enfim, isso vale para aquele sujeito que tenha uma convicção religiosa, que não seja descendente de uma convicção judaico-cristã. É fato que o direito ele tem que se preocupar com minoria, não para transformar a minoria, não para criar uma ditadura de minorias, como todos dizem por aí, mas para seguir naquela linha que o Boaventura de Souza Santos diz, para que todos tenham espaço de fala dentro de um espaço democrático que seja horizontal, para que eu tenha podido ser bem recebido por essas 300 pessoas que me ouviram aqui e que ninguém me agrediu no sentido de dizendo assim, homem querendo falar sobre feminismo. Isso só foi possível porque aqui dentro desse espaço a gente teve um processo de acolhimento de minoria, que no caso era eu aqui nesse espaço de fala, quando fui muito bem recebido e acolhido pela professora Anelisa. Então, essa preocupação com minoria, ela se deve não para criar uma cultura, uma ditadura de minoria, mas simplesmente para garantir que a minoria ela tenha um espaço de fala, como a maioria já tem, né? A gente só tem que proteger quem não tem condição de se autoproteger, porque no exato momento em que essa autoproteção ela for possível, essa proteção, ela naturalmente ela vai deixar de existir. E isso é o que diz toda a teoria das políticas públicas. Maravilha. Mazziero, muitíssimo obrigada por esse momento super interessante, pelas tuas falas, pela tua receptividade aí na provocação com os estudantes e tal. Fico muito contente, agradeço demais. Espero que a gente possa se encontrar de novo. Agradeço o pessoal que ficou também até agora aqui com a gente e aproveito a oportunidade para falar duas coisinhas. Uma, nós teremos mulheres sim na nossa fala, mas elas vão vir mais para frente, elas já estão marcadas, lá para maio, junho, elas estão aqui. Mas a gente tem um recesso agora na faculdade de 2 semanas, e quando a gente voltar do recesso, a gente já tem mais outra palestra desse ciclo Direito em Tempos da Covid-19. Vai ser Civilização versus Barbárie, o debate econômico pós-Covid-19, pelo professor doutor Daniel Francisco Nagal Menezes, lá do Mackenzie. Não sei se você conhece o Daniel, Mazziero? Não. Ele também foi da PUC. Bom, a maioria de nós, a gente vai... Não sei o que acontece, né? A gente da PUC fica se colando, aí a gente não se larga. Mas, mais uma vez, muitíssimo obrigada. Já até recebi e-mail aqui, Mazziero, de gente querendo saber de coisas que pode trabalhar em cima disso que você conversou aí. E, então, muitíssimo obrigada porque eu sei que você tem seu menino, a sua esposa, para você ter saído de casa lá para poder ficar no escritório e conversar com a gente. E assim que as coisas puderem voltar aí numa certa normalidade, eu espero que você possa nos visitar lá na FDSM, tá? Sem dúvida. Eu até aproveito aqui publicamente, quando eu perguntei para a Ana, uma vez eu tinha lido que o professor Jorge Luiz Souto Maior era formado na Faculdade de Direito do Sul de Minas. Eu não o conheço pessoalmente, mas dentro do direito do trabalho não há quem não conheça Souto Maior, né? Um teórico respeitadíssimo, uma pessoa à frente da sua época, e não significa concordar com o que ele escreve ou discordar. É saber ler, entender, e é um cara que contribui muito para o direito do trabalho. Agora ele está no TRT da 15ª Região, um lugar que ele tem, dele por direito, professor da USP, enfim, egresso aí da Faculdade de Direito do Sul de Minas. Então eu falei, nossa, vou falar na faculdade que formou o Souto Maior, será que eu consigo? E foi muito gostoso, fico muito feliz, vou sim, com o maior prazer. Obrigado mesmo. Ótimo. Obrigadão, viu, Mazziero? Obrigada, pessoal. Não se esqueçam, antes de sair, colocar o nome de vocês e a matrícula, e daqui 2 semanas a gente se vê de novo. Tchau, tchau. Valeu, gente.